Num apartamento escuro do Japão, um garoto é agredido pelo próprio pai, que arranja qualquer motivo pra bater no moleque. Dessa vez ele ficou irado porque o filho tava demorando pra comer, e na cabeça dele isso é motivo pra sentar a mão no pequeno. Sem entender direito o motivo de tá apanhando, a criança fica repetindo um pedido de desculpas. Anos depois, esses abusos continuam martelando na cabeça do Toka Mimori. No ônibus de excursão da sua turma de escola, ele ouve Sogo Ayaka, a representante da classe 2C, pedir de volta o livro que o Omayada pegou dela só pra encher o saco. Nesse meio tempo, como Mimori observa, alguns colegas como Yasu observam com raiva, mas de cabeça baixa, enquanto as irmãs Takao agem tranquilamente, assim como o apático professor responsável pela expedição, Zakuroji Tamotsu. De repente, Mimori resolve enfrentar o valentão, mas soa frio quando o cara levanta o peito pra cima dele. Foi daí que Takoto resolveu comprar a briga, e como é um aluno respeitado nesse meio, o Mayada devolve o livro da garota. Mesmo assim, ele continua implicando com os alunos, e a vítima da vez é o Yasu. Então, o professor resolve interferir de uma forma bizarra, dizendo que vai ser um prejuízo enorme se o Yasu tirar a própria vida. Aliás, ele pede pro garoto fazer isso quando ele não for o professor, caso decida ir por esse caminho. De repente, sem nenhum motivo que pudessem perceber, os estudantes do ônibus são levados para um mundo chamado Alien pela deusa Vícios. Sem dar explicações, a entidade revela que os humanos convocados são a esperança para derrotar o grande império demoníaco. Há 200 anos, os heróis da época venceram esse grande mal, porém as forças malignas voltaram mais uma vez. Por esse motivo, Vícios precisa novamente dos poderes dos escolhidos. Os estudantes em volta não entendem o que está acontecendo. Alguns acham que foi um sonho, enquanto outros tentam digerir o que a entidade disse para eles, e outros acham que morreram. Estranhamente, o professor chama a responsabilidade e confessa que não sabe o que está havendo, mas pede para que todo mundo ouça o que a deusa tem a dizer. Aparentemente, ele estava de olho nas virtudes divinas do corpo da mulher misteriosa. Nesse meio tempo, Mimori analisa a sala espaçosa construída em pedra e as cestas de fogo, além dos soldados empunhando espadas e lanças. Por último, uma deusa com olhos dourados. Pensando nisso, ele belisca o próprio rosto, duvidando que de fato foi levado para um mundo alternativo. Dentre todos, Takoto parece o mais sóbrio e demonstra mais frieza ao perguntar se eles foram convocados para enfrentar esse tal império demoníaco. Quando a deusa confirma, ele quer saber o que acontece caso eles rejeitem essa proposta. Então Vicious responde tranquilamente que todos serão impedidos de voltar ao seu mundo. Takoto questiona de que maneira eles poderiam retornar. Então ela explica que o ritual de invocação reversa requer um elemento especial chamado essência do Rei Demônio, e existem dois jeitos de obter essa essência. Um deles é obter o coração do Rei Demônio, a própria fonte da essência do Rei Demônio, e o outro é coletar a essência que virá após a derrota desse grande inimigo, e colocar no colar de cristal que Vicious carrega. Mostrando seu jeito de sempre, o Mayada confronta a deusa, dizendo que eles não têm nada a ver com esse império. Então Vicious se ajoelha perante os invocados e implora pela ajuda deles, chamando os alunos de heróis da salvação. Sogro argumenta que eles são apenas humanos comuns, por isso talvez não sejam a ajuda que a deusa espera. Porém a entidade revela que todos ali possuem poderes que jamais imaginavam, e essa informação causa um tremendo alvoroço entre todos. Sem mais nem menos, um lobo gigante é trazido ao mesmo tempo em que o humano. Então, o lobo é solto e devora o homem no mesmo instante, espalhando sangue por todo o salão. Logo, usando uma bola de fogo, Vicious extermina a fera. Diante dos fatos, Hijiri Takao percebe que só resta aceitar o que está posto na mesa. Em seguida, a entidade anuncia que é chegada a hora de confrontar as habilidades escondidas dentro de cada um ali presente. Então, um aluno de cada vez se apresenta para uma esfera mágica que determina o nível de capacidade dos convocados. Conforme todos iam se apresentando, a esfera demonstrava uma energia mediana, até que chega a vez de Omayada, que apresenta uma força acima do normal. Porém, Takuto chega em seguida para destruir o cristal de avaliação, fazendo Vicious aplaudir e dizer que ele faz parte da classe S. O Yamada fica com inveja e pergunta a classe dele, então a deusa informa que ele pertence ao rank A. Como sempre, o garoto percebe que nunca vai estar no nível do Takuto. Em seguida, Ayaka faz o teste e também quebra outro cristal. Além dela, Hijiri também entra para a classe S, o que nunca aconteceu antes nesse mundo, com tantos invocados apresentando uma capacidade tão elevada. Enfim, é a vez de Mimori Toka, que expressa uma luz roxa na esfera, talvez a mais fraca de todas. Sem dar nenhum detalhe, a deusa manda o próximo se dirigir pro teste, deixando Mimori confuso. Ele pergunta a qual classe pertence, mas é ignorado. Então se retira com a certeza de que é só um figurante nesse processo todo, assim como no mundo de onde ele veio. Enquanto martelava esses pensamentos na cabeça, Mimori ouve da deusa que um dos invocados alcançou a força do herói das trevas, o mais poderoso de todos. Com a mão no cristal, Yasu sabia que chegaria a sua hora. Em seguida, os invocados aprendem a ver seus status, e Mimori se frustra com os números baixos que ele apresenta, descobrindo que pertence à classe E. Cada um dos convocados possuía uma habilidade exclusiva, e ele era capaz de infligir condições de status. O Mayada fica de saco cheio de tanta falação e manda a deusa dar um tempo. O professor pede pro aluno falar direito com a entidade, então o garoto já começa a botar banca ao jogar na cara que é classe A, ao contrário do professor que é apenas classe D. Em seguida, Vicious anuncia um ritual e chama Mimori para participar
participar, dizendo que ele é o convocado com menor classificação dentre todos. Ela explica que no passado, os mais fracos sempre foram um empecilho para os heróis de classe superior, e por isso foi decidido que a melhor medida a ser tomada seria descartar essas pessoas. No entanto, como esse descarte em público pode causar a revolta dos demais, ela decide dar uma chance ao herói de rank mais baixo. Mimori será deixado em uma ruína. Caso ele saia vivo de lá, não será mais jogado fora. Nessa ruína, criminosos altamente perigosos estarão à espreita, fora outros heróis que também foram deixados de lado. Esse lugar terrível é conhecido como Ruína do Descarte. Desesperado, Mimori argumenta que possui uma habilidade única, por isso não deve ser tão fraco, mas a deusa não dá a mínima pra isso. Segundo ela, as habilidades de infligir condições não têm valor nenhum nesse mundo, porque geralmente só funcionam contra inimigos extremamente fracos, além de durarem muito pouco. Em outras palavras, Vicious diz com desprezo que essa é a habilidade de um fracassado. Indignado, Mimori lembra que foi ela que trouxe ele até ali apenas para ser descartado, porém o próprio Takuto entra no meio para acabar com o assunto. Cansado do cara fraco que Mimori demonstrou ser, sendo humilhado por todos, o mais fraco do grupo sente uma mão no seu ombro e nota que é Yasuo, alguém que ele tanto ajudou quando sofreu bullying. Entretanto, assim como os outros, Yasuo se junta ao coro e esculacha o garoto, colocando ele para baixo por ser de um nível inferior. Em seguida, começa o processo de teleporte do herói descartado, e como é tradição de Alien, cada um dos invocados recebe um item exclusivo. No caso do Mimori, ele ficou com uma bolsa de couro surrada, capaz apenas de fazer a gema brilhar quando o mana é imbuída nela. Ayaka tenta intervir e dizer o quão errada é a forma como eles estão tratando esse garoto, mas Vicious derruba a garota com um soco no estômago. Ainda por cima, ela manda todo mundo olhar pro herói descartado e avisa que esse será o destino de todos que não têm a capacidade necessária para cumprir o objetivo, ou seja, os perdedores. Farto de tanta humilhação, Mimori estreia um dos seus poderes, a paralisação, mas nada acontece com a deusa, que é imune a habilidades tão fracas como essa por ter uma bolha dissipadora ativa constantemente em seu corpo. Essa bolha fornece proteção absoluta contra feitiços de status. Diante disso, a deusa aproveita para humilhar ainda mais o garoto, dizendo em alto e bom som que Mimori é um perdedor de classe E. Apenas para testar seus poderes acima da média, Takuto conjura uma explosão dragônica no muro do salão, deixando claro o contraste entre ele e o herói descartado, que abaixa a cabeça diante de tudo que tá vivendo. Junto do Takuto, todos os alunos desprezam o colega de classe que foi classificado como o mais fraco, ao passo que Vicious pede as últimas palavras do Mimori. Aos prontos, sem dizer nada, o garoto se lembra de quando era espancado pelo pai. Em um desses dias, seu irmão chegou até o garoto e ensinou que não adianta o quanto a gente finja ser inofensivo, isso jamais será quem realmente somos. Na verdade, esse jeito reprimido de ser é ao contrário do que podemos expressar, e mostrar essa personalidade que tá presa dentro de nós é o que vai ditar nosso caminho. Com essa lembrança na cabeça, Mimori manda a deusa ir pro inferno e manda ela se preparar caso ele volte vivo. Dito isso, ele é teleportado para a ruína do descarte e tenta abrir seu status, mas não é possível por conta da visão obscurecida do local. Se lembrando do que Vicious disse sobre sua volta, o garoto imbui mana no acessório para gerar um brilho que ele usa como se fosse uma lanterna. Olhando em volta, Mimori percebe a caverna medonha em que foi colocado, junto de crânios partidos ao meio que infestam o solo. Como se não bastasse, ele é atacado por um monstro enorme que vagava nos cantos escuros daquela área, e a única alternativa que ele encontra é correr por sua vida, ciente de que jamais poderia enfrentar um ser tão poderoso quanto esse que persegue ele. Enquanto corre, ele sente o medo real de perder a vida, então abafa a iluminação da sua bolsa e continua fugindo como pode enquanto chora, nem feliz e nem triste, simplesmente com medo. Porém, durante sua fuga, Mimori percebe que esse sentimento não é de medo, na verdade. Ao tropeçar em uma pedra no caminho, ele cai e se levanta em seguida, refletindo que o sentimento que incomoda sua cabeça é a frustração, essa que ele tanto sentiu antes de ser jogado nesse lugar imundo. Seja como for, ele sabe que é seu fim. Sem armas, sem status, sem habilidades fortes, ele não é capaz de enfrentar uma criatura desse tamanho. Sofrendo com toda a humilhação que sofreu antes de estar ali, Mimori usa a paralisação no monstro. Ao ver que deu certo, ele volta a correr enquanto se lembra do que a deusa disse, sobre como a habilidade de status que ele tem só funciona em monstros de nível baixo, e o Minotauro não parece ser uma criatura fraca. Após tomar distância do inimigo, ele se depara com outro, um pássaro bizarro que expressava uma hostilidade pura e genuína. Chorando mais uma vez, Mimori expressa seu desejo ardente de continuar vivo. Por isso volta a repetir a estratégia que deu certo da última vez. Conjurando a paralisação, ele faz o monstro ficar imóvel diante dele. Ainda apavorado, ele olha seu status e nota que a mana tá acabando, por isso só será capaz de lançar um envenenar. Ao fazer isso, ele observa o pássaro medonho sangrando pelos olhos e por qualquer orifício do seu corpo em que isso seja possível. O Minotauro, que se livrou do status de paralisação, volta a atacar o garoto que sem mana. Se pergunta se o clichê não seria alguém salvar ele em cima da hora. No entanto, como ele viu há pouco tempo atrás, nenhuma daquelas pessoas parecia disposta a ajudar Touka Mimori, o herói descartado. Sozinho nesse mundo, Mimori sente o mesmo ódio que tinha do seu pai, quando no meio de uma das surras que levava, ele chegou a dizer que mataria aquele homem. Naquela época, ele percebeu
percebeu que não era protagonista de nada e que ninguém iria ajudar ele quando precisasse. Por isso, era matar ou morrer, sem escapatória. Tudo que ele podia fazer é usar a mana fora dos ajustes de status, caso a sua terminasse. No desespero, Mimori tenta paralisar o Minotauro, mas segundo o sistema, não é possível aplicar a mesma habilidade em um alvo repetidamente. Por isso, o garoto decide usar o feitiço de sono, colocando o monstro para dormir. Em seguida, ele envenena o alvo, imaginando que existam outras limitações além de não poder repetir a skill, fora que a mana dele já tá quase indo pro buraco. Como se não bastasse, uma legião de aves ferozes se aproxima do herói descartado. Sem alternativa, ele usa a mana fora dos status para paralisar cada um dos inimigos, causando uma dormência no seu corpo, ao passo que toda sua reserva de poder ia pro ralo. Atrás dos pássaros, Minotauros abriam espaço para atacar o humano, que leva até o fim sua estratégia de paralisar os alvos, apesar dos pesares. Seu corpo chegava no limite aos poucos, com sua perna tremendo e dificultando ficar de pé. Como um último suspiro, Mimori se ergue com dificuldade, até que o sistema anuncia que ele subiu de nível, o que regenera completamente sua mana, além de aumentar os ajustes de status. Com isso, ele supõe que ter matado aquele pássaro foi o bastante para ele evoluir, e agora que pode voltar à luta, é sua chance de continuar a estratégia da forma que pode. Conforme ia usando a paralisação, ele viu o nível dessa habilidade aumentando, até o ponto dela atingir vários alvos de uma vez só. Mais confiante, ele paralisa todos os inimigos e reflete que aquela deusa pode ser a única não atingida por esse poder, porque até agora, ele estava conseguindo se virar. Entretanto, ele nota que existe um limite de distância para infligir condições de status, vendo que os inimigos ao longe não podiam ser atingidos. Então ele anda no meio das criaturas paralisadas e envenena uma por uma. A essa altura, ele só via seus oponentes como pontos de experiência ambulantes. Seu poder tinha se desenvolvido de maneira que ele agia confortavelmente diante do perigo. Suas estatísticas foram multiplicadas por conta do seu nível, e a quantidade gigante de mana que ele alcançou deixa a impressão de que é possível sair dali vivo. Conforme os monstros envenenados iam morrendo, Touka Mimori subia de nível sem parar, chegando na beira do nível 400. Com o oceano de mana que flui em seu sangue à medida que ele upava, o garoto colocava os oponentes para dormir com sua habilidade de sono, atingindo com o tempo o nível 500. Nesse momento, os monstros que antes atacavam deram meia volta e fugiram em disparada. Após se livrar da ameaça, ele caminha pela ruína do descarte em busca de equipamentos que possam ser usados. Nada de muito útil é encontrado no meio daquela pilha de mortos, mas não há tempo para lamentar. É preciso encontrar comida e água se quiser sobreviver. Em meio às colunas intermináveis daquele abismo obscuro, Mimori implora por comida a quem quer que seja, ainda que não tivesse ninguém para ajudar ele naquele momento. A fome era tanta que ele passou a enxergar os minotauros como bois prontos para terem sua carne consumida. Uma vez que o veneno já tinha ido embora, Mimori tentou cortar a pele do animal, porém sua carcaça era extremamente resistente. Diante disso, ele arranca o olho da criatura e morde, mas o ácido presente faz com que ele cuspisse fora. Deitado em meio aos cadáveres de monstros, ele reflete que esse lugar foi totalmente planejado para não deixar sobreviventes. De repente, ele vê a porta roxa do cristal da sua bolsa ficando cada vez maior, e o peso dela aumentou drasticamente. Mimori abre a bolsa e vê cara embalada com refrigerante, então bebe o líquido sem perguntar de onde saiu. Definitivamente, essa era a comida mais gostosa que ele já comeu na vida. Não pelo sabor em si, mas sim pela necessidade. Mimori não sabe exatamente que cores são essas na sua bolsa, nem se ela vai voltar a desenvolver alimentos, mas seja como for, aquele item único não é de se largar. Com o passar dos dias, o jovem se habituava à ruína do descarte, e as dezenas de monstros que se enfileiravam naquela masmorra podiam ser vistos paralisados e envenenados, caindo de um a um no solo, sem vida. Observando aquela cena digna de Dominó, Mimori lamenta os atos aterrorizantes que vem cometendo nessas circunstâncias, como se sua alma gritasse por humanidade em meio àquele inferno. Enquanto seu nível subia, ele chorava e se perguntava o motivo dele estar ali. Quando criança, Mimori fazia questionamentos parecidos. Seu pai não era um minotauro, mas era tão grotesco aos olhos do pequeno filho que parecia mais medonho que as aves ferozes que tentavam matar ele dia após dia na ruína do descarte. Por falar nisso, desde aquela época, ele sabia que devia matar seu pai, a menos que ele mesmo quisesse ser morto. Até que certo dia seus tios estenderam as mãos pro pequeno, deram pra ele o calor de uma família, ensinaram Mimori a ser gentil, a ter empatia pela dor dos outros, e essa criação fez o garoto pensar que aprendeu a ser como eles. No entanto, olhando pra devastação à sua volta, ele não sente nada, nem mesmo ao tirar as vidas que tirou. A falta de medo ao matar faz ele temer a si próprio, mas não há nada que possa ser feito, não na ruína do descarte. Como seu irmão dizia, é preciso aceitar quem nós somos. Com isso em mente, o herói exilado agora caminhava como um novo Touka Mimori. Com a passagem dos dias, em meio à sua longa jornada, o jovem encontra o ambiente da caverna com uma atmosfera única, onde uma porta apresentava uma espécie de talismã com um cristal azul. A cor remetia a mana, o que fez ele imbuir a pedra com esse tipo de energia e entrar numa sala onde o casal tinha morrido há tempos, mas sem sinal de lutas, apenas aceitando sua morte de braços dados. Mimori presta condolências em respeito aos mortos e abre uma bolsa ao lado deles, descobrindo uma boa quantidade de pedras preciosas. Andando naquele território, Mimori alcança o 25º salão, que demanda uma quantidade enorme de
de mana para ser aberto. Lá dentro, o outro herói descartado foi reduzido a ossos pelo tempo de putrefação, e um rasgo na túnica do falecido faz o garoto imaginar que foi o ferimento fatal que o levou à morte. Nos pertences do falecido, uma carta possuía o idioma desse mundo, mas para surpresa de Mimori, ele era capaz de ler. Segundo os escritos, esse homem era Angli Bathard, conhecido como Grande Sábio, porém era mais conhecido pelo seu antigo apelido, o Herói das Trevas. Na mesma hora, Mimori se lembrou quando a deusa disse que Yasu Tomohiro despertou uma força igual à do Herói das Trevas, o mais poderoso de todos. Segundo Anglin, ele foi enviado a essas ruínas à força pela deusa Vishous, por não ser mais necessário. Nessa carta, Anglin pede para a pessoa que tiver encontrado seu corpo levar algo que ele trouxe desesperadamente até ali. Segundo as palavras do sábio, o exército demoníaco é perverso, mas sua perversidade não se compara à deusa Vishous. Minoru não sabe até que ponto é diferente daquela entidade, mas o ódio que sente por ela desperta um sentimento misto entre a necessidade por justiça e a vingança, como se fosse um embate do mal contra o mal. Também nos pertences estava a obra completa das artes proibidas, onde receitas de remédios e ferramentas mágicas ilustravam as páginas envelhecidas. Fora isso, um pergaminho de magia proibida era descrito por sinais que Mimori não era capaz de decifrar, mas que poderiam ser úteis em algum momento. Ao abrir o livro, Mimori se depara com a frase: "Cuidado com o devorador de almas, foi o que matou todos os outros." Conforme caminhava por aquelas ruelas sombrias, o jovem honrava os mortos espalhados pelo chão, como numa tentativa de se manter são, ou até mesmo recuperar parte da humanidade que ele julgou ter destruído. No topo de uma escadaria à sua frente, ele encontra uma porta que pede a inserção de algum objeto para ser aberta, e na esperança dela levar até a superfície, o herói esquecido sai em busca desse item, seja lá o que for. Pensando sozinho, nem o Herói das Trevas, o ser mais poderoso desse mundo, foi capaz de enfrentar o Devorador de Almas, mas Mimori crê que tenha evoluído a ponto de tentar a sorte. Por falar nisso, o final de um corredor apresentava um rosto macabro lapidado no muro, e na testa dessa cabeça, um objeto que pode ser o que ele precisa. Imaginando que pode ser o Devorador de Almas, Mimori se expõe na intenção de invocar alguma habilidade rapidamente, mas é surpreendido com um poder de reação absurdo que fere a mão do garoto com um feixe de energia. Aparentemente, esse feixe é ativado quando o alvo demonstra intenção em atacar. Além disso, aquele rosto fica fora do alcance das magias dele. Portanto, talvez fosse melhor evoluir mais antes de bater de frente com essa coisa. No entanto, a estrutura se liberta da parede e revela ser uma criatura com vida própria, o que pode significar o clássico matar ou morrer pro herói descartado. Do lado de fora, uma mulher alcança a ruína do descarte e se aproxima da entrada. Mimori não duvida que um ser desse nível não saiba da presença dele ali, por isso precisa ficar atento ao máximo. Logo, o Devorador de Almas espere uma substância viscosa que dá vida a monstros medonhos que se formam a partir daquela poça nojenta. Um dia, esses monstros foram os humanos descartados nessa ruína, e suas faces são as mesmas que eles apresentaram quando foram mortos pela entidade macabra, a última expressão deles antes da morte. Curioso com a reação do garoto diante desse espetáculo bizarro, o Devorador de Almas abre um sorriso que emite um som indescritível, quase levando o humano à loucura. Mimori paralisa os monstros à sua frente e tenta envenenar eles, mas algo não permite que ele faça isso. É o sentimento de empatia que ainda existe dentro dele, porque mesmo que estejam mortos, os rostos humanos em agonia causam uma sensação de terror e hesitação. Mais uma vez, o garoto derrama lágrimas de desespero, e o Devorador de Almas saboreia sua intenção se realizando. Cada vez mais e mais monstros eram expelidos daquela entidade maligna, fazendo Mimori implorar por sua vida, incapaz de ferir aquilo que ele enxerga como pessoas. Nos olhos do demônio, a expressão de êxtase contagiava sua face inteira, arregalando sua pupila até atingir um pico da emoção. Diante disso, Mimori sente que o inimigo baixou a guarda, por isso decide paralisar o Devorador, que cometeu uma falha fatal que apenas os seres mais poderosos já conhecidos podem cometer, tão confiantes da sua imortalidade. Segundo Mimori, a certeza da vitória dá origem ao seu pior inimigo, o excesso de confiança. Após convencer o demônio com sua atuação de desespero, o garoto não poderia esperar uma encenação melhor. Afinal, foram anos e mais anos tentando ser normal, fingindo ser alguém que ele não é de verdade. Mimori pode até ter se iludido e pensado em algum momento que era como os outros, mas isso não tira o fato de que desde o início, tudo que ele estava praticando era uma atuação de mau gosto, porém necessária para viver em sociedade. Na passagem dos anos, ele se esqueceu de quem realmente era, porém a ruína do descarte trouxe de volta o verdadeiro Touka Mimori. Dito isso, ele envenena o Devorador de Almas, respondendo sangue com sangue, como deve ser. Ao ser jogado nesse lugar por ser fraco, após ser ridicularizado, o garoto encontrou no ódio a força necessária para sua redenção. No final das contas, um moleque descartado como lixo foi capaz de atropelar o senhor desse inferno. Segundo Mimori, um fim patético pro Devorador de Almas. Enquanto isso, o demônio tentava se debater contra a paralisação, mas a resistência só causava danos adicionais, e o sangue azulado da criatura escorria por aqueles olhos retorcidos. Na corrida do veneno entre as veias do demônio, o Devorador era devorado, até que rachaduras podiam ser vistas naquela estrutura pesada do seu corpo. Com isso, a entidade morre, libertando as almas aprisionadas no abismo daquele interior. Os espíritos agradecem pelo que o jovem fez, e dentre todos eles,
ele estava o casal que Mimori encontrou em uma das salas secretas. Por último, Angry-Batard, o grande sábio, pede pessoalmente que Mimori destrua a deusa Vicious. Após o breve encontro, Mimori coleta o olho do devorador e coloca na porta que dá acesso ao lado de fora da ruína. Antes de partir para sempre, ele se despede do lugar que despertou seu verdadeiro eu. Enquanto isso, livres desde o princípio para aprimorarem suas habilidades no conforto da sociedade, os demais alunos que foram sugados para esse mundo caçam monstros e demônios mata fora. Kirihara Takuto, com sua conhecida explosão dracônica, se destaca entre os membros do grupo ao atingir o nível 18. Da mesma forma, Yasuo se diverte ao queimar os inimigos e mostra uma personalidade que desde sempre ficava preso dentro da sua postura tímida e acovardada. Porém, é claro que nem todos se dão bem nesse mundo de caos, e uma dessas pessoas é Kobato. Acuada, a garota não se sente à vontade para explorar a perigosa floresta onde se meteu, ainda que a Sage coloque lenha na fogueira a cada momento. Usando sua malícia nas palavras, ela ressalta que provavelmente a classe inteira deve se dividir em duas em algum momento, porque esse lugar tá cheio de gente egocêntrica e cheia de si. Pra piorar, cada estudante recebeu uma classificação do rank E ao S, o que ajuda a causar esse sentimento de exclusão. A propósito, mesmo sendo uma rank B, a Sage espera que Kobato entre no grupo dela quando essa divisão acontecer, porque certamente o Kirihara não vai convidar uma rank D pra sua equipe. Fora que as irmãs Takao são sempre uma dupla e Ayaka vai morrer de todo jeito. Ao escutar que sua amiga tá em perigo, a garota inocente se desespera e cai na lábia da colega, que manipula a garota pra manter ela por perto por motivos pouco honrosos. Ao afirmar que as primeiras opções da Kobato não estão disponíveis, ela enrosca cada vez mais a garota em sua teia. Logo, pra introduzir de vez ela no seu grupo, a Sage coloca Kobato pra matar uma criatura e passar no teste da deusa. Caso contrário, terá o mesmo fim do Mimori. Repleta de medo, a garota deixa de lado sua inocência, fecha os olhos e mata a criatura. Após o rito de iniciação, a líder do grupo anuncia que um novo membro acaba de surgir. Kobato se ajoelha e chora ao pensar no seu amigo que foi exilado pra ruína do descarte. As memórias que ela tem do Mimori são as de um garoto gentil e empático, e ao imaginar que o garoto tá morto, ela se culpa por não ter feito nada. Ayaka Sogo lamenta o destino que o amigo levou, mas ao contrário de Kobato, ela vai atrás da deusa pra tomar alguma medida. Ao ser confrontada, a entidade finge estar triste e chora diante da estudante, dizendo que apenas seguiu o que a lei de Alien manda, mas afirma que não há tempo pra chorar, principalmente Ayaka, porque enquanto ela dormia nos últimos dias, o resto dos estudantes partiu pra um teste pra determinar se eles conseguiriam matar o monstro. Aliás, muitos já se mostraram incapazes e foram desqualificados. Enquanto finge chorar, Vicious afirma que a regra exige que os fracos sejam eliminados. Revoltada, Ayaka tem a coragem de contestar os métodos da deusa, que dessa vez deixa sua máscara cair e solta uma gargalhada perante a ousadia da humana. Segundo ela, o mundo realmente está cheio de pessoas e suas opiniões infundadas, e que isso não muda o fato de que os fracos devem ser descartados. Já que Vicious só tolera estudantes de rank S, Ayaka se compromete a cumprir seu dever para compensar aqueles que não conseguiram passar no teste, para que os descartes sejam parados. Soando irônica, Vicious responde que não esperava nada menos de uma rank S e estende a mão para firmar um sinal de reconciliação. Por fim, a entidade afirma que tem grandes expectativas em cima da humana, o que ela certamente já sabia, ainda mais após a promessa que acabou de fazer. Com o fim da conversa, ao sair da sala de Vicious, Ayaka ainda sente a frieza das mãos dela. Enquanto isso, correndo pela floresta ao redor da ruína do descarte, a garota misteriosa tenta escapar dos seus perseguidores. Dentre eles estão Magatsu Blaidin, o Espada de Deus, Ashura, o Demônio Bizarro, Giovanni Sengai, o Super Pressão, e Zaresh Finebard, a Presa. Juntos, os quatro formam os Vigilantes Sagrados e estão atrás da garota que eles chamam de Princesa Cavaleira. Se acostumando com o sol nos olhos após tanto tempo, Minoru abre seu menu de status e percebe que seus pontos de mana estão bem acima da média, ao contrário do resto das estatísticas. Mas o que ele queria confirmar é que pode dispensar ou paralisar à vontade, incluindo apenas na cabeça. Fora isso, ele vê que também pode cancelar o veneno ou tornar ele não letal. Com isso, ele planeja experimentar as técnicas em algum monstro pelo caminho, mas antes ele precisa de uma espada, além de alguma pessoa que possa atuar como um tanque para ele ao cuidar da linha de frente. Enquanto refletia sobre isso, Mimori vê um grupo de slimes que tenta subjugar um outro bem menor. O humano acha que a pequena criatura não vai dar conta do grupo, mas para sua surpresa, ela consegue e afasta os atacantes. Nesse momento, o garoto intervém, paralisando e envenenando todos. Feito isso, ele nota que a partir dali, poderia alterar as configurações da habilidade para escolher tornar o veneno não letal, por exemplo. Após testar todas as possibilidades que gostaria, Mimori cancela os status negativos e manda os slimes vazarem, mas mantém o pequeno herói paralisado. Então, ele se aproxima e pede perdão por não ter chegado antes para ajudar, apesar de ter sido bom ver o pequeno slime se defendendo de um grupo de agressores maiores. Dito isso, Mimori separa suas coisas e deseja boa sorte pro mini slime, mas ao invés de ir embora, a gelatina ambulante segue o humano. Após alguns passos, Mimori nota a presença do bicho, mas ignora e segue seu rumo. Diante disso, o slime se esforça para chamar a atenção do garoto. Esse que se vira e percebe que o slime não vai sair da sua cola, provavelmente por ser como ele, um ser que não se
encaixa em lugar nenhum. Voltando à princesa cavaleira, por mais que ela fuja, ainda sente a presença dos vigilantes sagrados. Na cabeça dela, os vigilantes estão esperando ela se esgotar, e isso faz ela interpretar que é assim que os portadores do sangue heróico caçam. Lendo a obra completa das artes proibidas, Mimori descobre que o slime pode servir como terceiro olho na sua retaguarda, o que pode ser muito vantajoso em momentos como esse. No final das contas, fazer amizade com esse bicho acabou sendo a decisão certa. Voltando seu foco à leitura, ele lê a descrição de uma arte proibida que ensina como aprimorar slimes. Depois, ele confessa para o novo companheiro que está em busca de vingança nessa jornada, e caso queira prosseguir ao lado do humano, o monstro deve se adequar a isso. Portanto, caso não esteja de acordo, precisa ir embora nesse momento. Como o slime não apresentou objeções, Mimori batiza ele de Piggy Maru e prossegue a caminhada. A princesa sente os 4 perseguidores reduzindo a distância para ela e chega à conclusão de que não vai conseguir despistar eles, por isso recorre a uma medida mais drástica. Após recitar o encantamento e aplicar os gestos corretos, a mulher invoca o traje de espíritos que cobre o corpo dela. Após realizar essa técnica, a guerreira se mantém parada e aguarda os inimigos chegarem. Um pouco mais para trás, os vigilantes dão de cara com Mimori, então desprezam e insultam o garoto. Giovanni manda ele deixar as coisas de valor para ser poupado, porém Magatsu não quer saber de deixar ninguém vivo, porque precisa testar o corte da sua espada nova em um humano. O que quer que o cara faça, Zeresh manda ele se apressar, porque a princesa cavaleira já deve estar perdendo todo o pique a essa altura. Ashura comenta que lidar com homens é mais rápido, então Giovanni pega a deixa e propõe que eles arrastem alguma garota bonita da cidade. No entanto, Ashura confessa que não consegue mais se satisfazer depois que conheceu a tal princesa cavaleira, então Zeresh dá um fim no papo e lembra que eles foram pagos para trabalharem. Dito isso, Magatsu procura testar sua espada no garoto, mas ele reage paralisando a espada de Deus. Nessa hora, Mimori descobriu que suas habilidades funcionam em humanos também, e que talvez a única exceção seja aquela deusa. Após interromper sua atuação de garoto indefeso e desesperado, Mimori afirma friamente que esses caras diante dele não são tão intimidadores quanto as criaturas que ele enfrentou na ruína do descarte, embora a malícia desses homens seja bem pior do que a dos monstros. Em outras palavras, Mimori chama os vigilantes de lixo. No capuz do jovem, Piggy Maru concorda. Conversando com seu slime, o rapaz admite que adoraria ver esses caras morrendo. Afinal, é preciso responder sede de sangue com sede de sangue, e hostilidade com hostilidade, assim como foi com o Devorador de Almas. Com seus colegas de classe na cabeça, Mimori conclui que não vai se importar em matar humanos pelo caminho. Então ele envenena os 4 membros dos vigilantes sagrados, rouba algumas coisas deles e sente a presença de outra pessoa se aproximando. Nesse momento, a princesa cavaleira para de sentir a presença dos perseguidores e começa a temer que eles estejam se ocultando. Ao escutar com mais atenção, ela consegue perceber a presença de alguém, e o sentimento que agora ela sentia não chegava a ser tão forte, mas era absurdamente inquietante, tanto que até os espíritos estão assustados com isso. Então, no reflexo, a mulher dá um golpe de espada que quase pega no Piggy Maru, e Mimori aproveita para paralisar o alvo pelas costas. Além de ter sentido a hostilidade da mulher, o herói descartado sentiu outra coisa, e isso deixou ele intrigado. Por isso, ele gostaria de conversar um pouco para esclarecer melhor as coisas, embora ele tenha a intenção de manter a garota imóvel para não correr riscos. A princesa pergunta o que o cara quer e ele confessa que é um estrangeiro perdido que precisa de ajuda para se orientar. Ela pergunta sobre os 4 homens da floresta, e Mimori questiona se eram amigos dela. Como a paralisação afetava a boca da garota, Mimori desativou o efeito dessa parte do corpo para permitir uma resposta digna. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele pede para que ela entenda esse nível de desconfiança, uma vez que teve que passar por muita coisa até chegar ali. Assim, a garota pergunta o que o rapaz fez com os 4 homens, e quando é revelado que ele os matou, ela mal acredita que esse moleque sozinho acabou com os vigilantes sagrados. Por isso questiona se Mimori fez isso ao lado de um aliado. Mimori confessa que tem um aliado, mas prefere não revelar quem é até o momento. A princesa não sente nenhuma falsidade nas afirmações do garoto, por isso se compromete a responder qualquer pergunta da forma mais honesta possível. Estranhando essa pretensão da mulher em afirmar saber se ele disse a verdade ou não, Mimori comenta que ela não parece ser uma pessoa ruim, mas assim como ela, ele não se sente confiante ao ponto de revelar certas coisas sobre si até o momento. Por essa razão, ele prefere que essa conversa não fique pessoal, ao ponto dele se questionar em coisas duvidosas ou reveladoras demais, e a paralisada concorda. Primeiro de tudo, ele comenta com ela que ali não é Alien, e sim uma floresta ao sul do reino de Usa. Ele fez esse comentário porque imaginou que a ruína do descarte fosse em Alien. Fora isso, ele pergunta pra mulher se ela sabe alguma coisa sobre o texto que apresenta pra ela, e ela acredita que seja derivado de uma escrita bem antiga, e infelizmente ela não consegue ler, mas conhece alguém que pode, uma pessoa conhecida como a Bruxa dos Tabus. Essa pessoa possui um conhecimento tão vasto do que é proibido nesse mundo que chegou a ser considerada perigosa. Ela vive na Terra dos Monstros de Olhos Dourados, uma área hostil que fica no centro desse continente. Com a grande ajuda que a mulher deu, Mimori reconhece que ela possui senso de honra, o que faz ele se lembrar da própria tia. Então, ele afirma que a cavaleira estará livre da paralisia em poucos minutos, e promete rezar para que a jornada dela seja segura. Com isso,
ele parte com Pigmaru e conta pra ele que não pretende matar sem motivos, e sim de acordo com suas próprias regras. Aliás, ele conta com o Slime pra continuar de olho na retaguarda caso aquela mulher ataque ele quando for liberada. Enquanto isso, alguns monstros veem a recompensa gorda pela cabeça de uma paladina de Nea, que foi derrotada por Barkos, e que é a princesa daquela antiga nação de meio-elfos. Seu nome é Seras Ashbrain. Um dia depois, no portão da cidade provincial de Mills, Touka Mimori aparece encapuzado para chamar a menor atenção possível. Não tendo visto nenhuma arma com forasteiro, a guarda questiona se ele é um mercenário atendendo um chamado para conquistar as ruínas, e ele confirma que sim. Com isso, a guarda permite a passagem dele, porque o Marquês quer o maior número possível de mercenários nas ruínas. À procura de um lugar para ficar, ele vai atrás de uma pousada e ouve que um quarto custa 2.000 macas por noite. Mimori repara que o atendente não tá olhando ele com uma cara boa, por isso justifica sua roupa suja, alegando que a viagem foi longa e desgastante. Não só isso, ele pega uma moeda com a grana que o homem queria ver, e isso de fato mudou o humor do dono da pousada. Esbanjando alegria, ele pergunta o nome do visitante. Então Mimori se apresenta como Hachis Kou. À noite, ele sai pras ruas e não nota ninguém suspeitando dos forasteiros, e a cidade passa uma sensação de segurança que o herói exilado não via há muito tempo. Ao seu redor, as esquinas eram ocupadas por lojas típicas de uma cidade de fantasia medieval do ocidente, além de uma própria guilda dos aventureiros. O visitante parte em busca de itens mágicos para comprar, mas não sem antes comer após uma longa e cansativa jornada. Aproveitando uma refeição decente, depois da escassez sofrida na ruína do descarte, Mimori se alegra com o sabor rústico da comida que, embora pareça feita de forma apressada, é o melhor que ele comeu em tempos. Na mesa vizinha, homens bebiam e gargalhavam, e esses ânimos exaltados facilitam a escuta que o forasteiro precisa para ficar ciente dos rumores da região. Sem demorar, os homens embriagados começam a discutir entre si sobre o exército mais poderoso do continente, em meio aos cavaleiros e monstros que rondam toda a região. Entre muitas alternativas, eles consideram a brigada liderada pelo belo imperador louco, Falkendotzini, famosa por ser invencível. Fora ela, o reino Magmar, ao norte, dá lugar à Ordem dos Lobos Brancos. Há também a Ordem Sagrada da Expurgação de Yamato, a oeste, e o próprio reino de Usa, onde eles estão, que possui a Ordem dos Caçadores de Monstros. No entanto, dentre todos os citados, eles reconhecem que a maior força do continente são os Cavaleiros do Dragão Negro do Império Bakos, que exterminaram o Sacro Império de Nea. Eles ouviram dizer que seus 5 dragões, sozinhos, bateram de frente com o exército inteiro. Entre seus membros, eles têm o mais forte da humanidade e o caçador de heróis. Tendo anotado tudo mentalmente, Mimori volta para o seu quarto e dá um pouco de comida pro Pidgil Maru. Logo ele se concentra em definir os planos futuros, levando em conta que a prioridade é encontrar alguém que possa ler o pergaminho da magia proibida. A mulher na floresta indicou a bruxa dos tabus, que fica na terra dos monstros de olhos dourados. Além disso, ele precisa encontrar o jeito de aprimorar Pidgil Maru, assim como leu em um dos feitiços do livro das artes proibidas. Ao voltar seus olhos pro livro, ele lê que é preciso criar um aprimoramento usando o osso em pó de um esqueleto rei, e que esse monstro vive justamente na ruína de Mills. No dia seguinte, Cred Harley recebe os mercenários que se dispuseram a conquistar essa masmorra. Apelidado pelos habitantes como o Conhecedor, o Marquês da província anuncia que o novo andar foi descoberto na ruína de Mills, e que a missão de todos é explorar esse piso em busca do cálice do olho de dragão. O responsável por trazer essa relíquia será recompensado com 300 moedas de ouro. Fora isso, também será pago aquele que trouxer qualquer tesouro daquele local, desde que não queira manter o item para si. Ao escutar isso, Mimori descobre que vai poder ficar com o pó de osso que precisa. Dito isso, é dado início ao processo de registro, então 2 filas se formam para cadastrar os mercenários na missão. Na fila ao lado, Mimori nota um sujeito chamado Monge Droguete, importunando uma garota, flertando com ela de uma maneira extremamente intrusiva. Sem perder a calma, a mulher pergunta o que o cara quer, e ele brinca que ela tá com a mesma marra daquela paladina, Seras Ashbrain, e todos em volta ficam tensos ao escutarem o nome da princesa do Império de Nea, porque ela é uma figura pública cheia de mitos em volta de si, além de ter um prêmio por sua cabeça. Contando vantagem, o salsicha medieval alega que já viu a princesa cavaleira antes, e que ela era extremamente bela. Apesar de ter convidado a donzela para jantar, o cavaleiro foi tratado com grande desprezo por parte da nobre, e agora podemos imaginar o porquê. Para não deixar esse episódio barato, ele tá decidido a expor a princesa. Na cabeça dele, quem tá na sua frente é a própria Seras Ashbrain, porque jamais poderia esquecer do inconfundível volume de seu par de melancias. Ela recusa ser quem o homem alega, então ele puxa o capuz dela para revelar suas orelhas de elfo, o que comprovaria que se trata da princesa, mas se assusta ao ver que eram orelhas perfeitamente humanas. Diante disso, a mulher se apresenta como Mist Balucas, deixando o homem constrangido perante todos por conta do show que ele fez a troco de nada. Após se registrar, Mimori procura alguma loja para fazer compras que vai precisar na expedição. De repente, ao seu lado, caminhava aquela que se diz chamar Mist, com sua vontade inabalável de expor a comissão de frente, ainda que esteja vestindo um manto para esconder sua identidade. Mist puxa assunto com o forasteiro e ele aconselha ela a tomar cuidado, porque sempre haverão valentões imbecis como aquele tal de Monge Droguete. Além disso, ele pretende pagar a mulher para mostrar a ela itens que sejam
sejam de fato os valiosos, porque tem medo de ser enganado pelos comerciantes uma vez que é de fora. Como precisa de fundos para uma viagem, a moça não recusa a grana. Com o acordo feito, os dois se cumprimentam e repetem seus nomes falsos, que Hat Skull faz questão de ressaltar que não são reais, mas que ninguém ali precisa entrar nesses detalhes. Logo os dois rodam a cidade em busca dos itens que o homem precisa, e ao final do auxílio ele faz um pagamento generoso à acompanhante, porque segundo ele, a ajuda dela fez ele economizar 3 moedas de prata. É bem mais do que Misty esperava, porém a necessidade faz ela aceitar de bom grado sua recompensa. Após isso, ela se prepara para seguir seu caminho, mas quase desmaia por não dormir há vários dias. Envergonhada, ela se despede do garoto e vai embora com pressa. Bijimaru dá as caras para perguntar o que vai ser agora, mesmo sem dizer nada, e Mimori avisa que é hora de partir para a ruína de Mills. Horas depois, já em meio à expedição, ele escuta berros de mercenários que encontraram um pequeno demônio boi, uma versão menor do Minotauro da ruína do descarte. Enquanto a fera sobe as escadas, Mimori paralisa e envenena ela, e logo enfia sua adaga na pele do animal para descobrir que não é tão resistente quanto a das criaturas que enfrentou no descarte. Ao escutar passos, Mimori se esconde atrás de uma parede, e os mercenários que fugiram chamaram outro mais forte para resolver a parada contra o demônio boi, mas o homem viu que o monstro já tinha sido morto, e a única ferida de faca faz os três acharem que essa foi a causa da morte. À medida que seguia seu rumo, Mimori não se sentia ameaçado por nenhum monstro, e eles também não davam muita experiência por serem fracos para ele. Por isso, ele decide apertar o passe e chegar nos níveis mais difíceis. Um pouco mais à frente, o monge Droguete pagava 2 mercenários para fazerem a mulher que desprezou ele se arrepender de ter nascido. Tomado pelo ódio, só o fato de saber que aquela mulher existe faz Droguete querer arrancar os próprios dentes, e ele não vai dormir em paz até ver aquele rosto arrogante e retorcido de desespero. Após acabar com a vida dela, ele pretende transformar seus restos em ração. A descrição foi tão literal que assustou os próprios executores, que não se importam com o que vai acontecer com ela, desde que eles possam se divertir primeiro. É nessa hora que Mimori aparece e afirma que os três ali não têm salvação. Obviamente, o grupo fica possesso de raiva e todos sacam suas armas. Então o herói descartado paralisa os três e questiona se eles pretendiam matar alguém com esses equipamentos. Esse seu lado sádico faz o garoto ter vontade de vomitar, provavelmente porque lembra seus pais. Com essa memória em mente, o sangue ferve um pouco mais e ele envenena os mercenários. Feito isso, ele confessa que exterminar parasitas como eles é melhor que achar dinheiro no chão. Sufocando com veneno, Droguete jura que não vai esquecer disso. Então Mimori solta uma gargalhada, porque memória é uma coisa que esses três não terão daqui a pouco. Por falar nisso, com a aproximação de monstros naquele canto, o suposto herói deixa os mercenários e mostra quem virou ração de monstro no final das contas. Algum tempo depois, Mimori imagina estar perto do andar novo, por isso decide fazer uma pausa antes de descer. Após dormir 3 horas, ele agradece Bijimaru por vigiar e retoma a caminhada. Ao abrir uma das portas de ruína, ele se depara com os Tigres de Sabre, um grupo que alerta sobre algo estranho acontecendo nessa ruína. Fosse, vice-capitão da equipe, ressalta que os monstros têm aparecido mortos de uma forma peculiar, e ninguém sabe dizer a causa do falecimento deles, só é possível ver que a pele deles fica mortalmente pálida. A capitã dos Tigres de Sabre, Lilia Damantini, completa que até os monstros fortes estão passando por isso, e como valoriza os membros do seu grupo, a líder decidiu abandonar a expedição para não colocar ninguém em risco, e quer saber se o garoto gostaria de partir com os demais. Fingindo que não é com ele, Mimori decide ficar por ali, e imagina que se essa notícia espalhar vai ser ótimo para ele, porque assim terá menos concorrência para conseguir o que veio buscar. Por falar nisso, na porta seguinte, não era exatamente o que ele queria, mas o cálice do olho de dragão diante dele é um ótimo achado. Porém, Mimori é um fã de ficção japonesa e sabe bem que essa gárgula atrás dele vai se tornar real assim que ele tocar a relíquia. Por isso paralisa e envenena o monstro antes que ele se manifeste. Feito isso, ele recolhe o artefato e vê o pescoço da fera despencar do resto do corpo. Logo depois, Mist Baluka surge na sala imaginando que seria a primeira a chegar ali, e o homem oferece o cálice, uma vez que não veio em busca dele. Incrédula, Mist pergunta o que o cara quer em troca, e ele responde sarcasticamente que Hat Skull só trabalha para poder ver o sorriso no rosto das beldades de Mills. A garota não acredita, é claro. Então ele para de comédia e revela que veio atrás de um monstro que tá no andar mais fundo já descoberto dessa ruína. Para não ficar com o cálice de graça, Mist oferece ajuda, e vendo que ela não vai arredar o pé, Mimori aceita, mas sob a condição de ninguém fazer perguntas pessoais um pro outro. Lá embaixo, Mist prova com sua espada que não será um peso pro herói exilado. Além disso, quando Mimori pergunta sobre o assunto, ela se mostra útil, revelando a informação de que monstros com olhos dourados dão uma quantidade obscena de XP, e que são o principal canal para os heróis uparem, porque matar outras pessoas não concede pontos de experiências para eles. Dito isso, Mimori entende porque ficou de mãos abanando quando apagou os vigilantes sagrados. Segundo Mist, alguns monstros de olhos dourados são até capazes de ter um bom relacionamento com humanos. De acordo com a lenda, o Rei Demônio irradia uma energia conhecida como essência do Rei Demônio, e os monstros influenciados por essa energia ficam com os olhos dourados. Pensando nisso, Mimori se lembra da aura dourada em torno do Kirihara Takuto. Logo ao abrirem a próxima
próxima porta, Pigimaru dá a entender que quer conhecer a donzela. Então o garoto apresenta os dois formalmente. O grupo decide fazer uma pausa para descansar, e assim que Misty se deita, Mimori usa seu feitiço para fazer ela dormir de vez e se recuperar um pouco. Com o corpo em repouso, a mulher deixa transparecer sua orelha de elfo, revelando que ela é, de fato, Ceras Ashrain. Enquanto isso, os Cavaleiros do Dragão Negro encontram os Vigilantes Sagrados mortos, sem nenhum sinal de agressão, e Sivir Cartlan, o mais forte da humanidade, presume que foi a Princesa Cavaleira com seu traje de espírito. Por falar nela, a Paladina acorda sem saber como dormiu, para início de conversa. Pigimaru parece querer alertar a mulher sobre alguma coisa, fazendo seu mestre acordar com o barulho. Assim, eles seguem sua jornada até encontrarem uma sala onde Mimori acredita que o boss está ausente. Porém, diante de um barulho de desmoronamento, a dupla sai correndo para se afastar do som. Então é revelado um esqueleto rei que cavou seu caminho até a superfície. Os dois sabem que esse é um inimigo formidável, por isso os dois dobram sua atenção. Ceras conhece o monstro e sabe que é preciso quebrar a parte prateada embaixo do queixo dele. De toda forma, a princesa ressalta que nem os tigres de sabre foram capazes de lidar com esse oponente, por isso é preciso ter cautela. Analisando a criatura, Mimori acredita que ela veja Ceras como a verdadeira ameaça por ali. Em seu primeiro movimento, a princesa avisa que pretende usar uma magia para aprimorar suas habilidades físicas e criar armamentos exclusivos, mas como essa é uma técnica que deseja manter em segredo, ela pede que Mimori mantenha isso só entre eles. Além disso, ela pede desculpas de antemão caso não consiga proteger Mimori desse inimigo, porque não sabe sua verdadeira força. Portanto, ela quer que o garoto fuja se for preciso. Dito isso, o sujeito paralisa e envenena o esqueleto rei sem nenhuma dificuldade, deixando Ceras de boca aberta. Após derrotar esse monstro, Mimori se alegra ao encontrar o que veio buscar, o pó de osso desse monstro que permite a criação do aprimoramento físico de Pigimaru. Ceras questiona se esse era o alvo que o garoto procurava, mas Mimori mantém o sigilo e alega que vai responder a todas as perguntas que puder na superfície. Em seguida, Pigimaru aponta para uma direção, então Mimori vai até lá e encontra um objeto estranho que brilha intensamente, como se fosse um tecido mágico ou algo do tipo. Dentro do pano tinha um ovo que o Slime queria levar para casa, então o humano quebra o galho de Pigimaru, mesmo sem ter certeza do que se trata. Em outro canto da masmorra, mercenários eram perseguidos por esqueletos cavaleiros e corriam por suas vidas. Um dos combatentes tenta derrotar os monstros, porém é repelido sem dificuldades. Sakura chorava por ter perdido sua mão em batalha, enquanto uma amiga resgatava ela na esperança da deusa curar a grave ferida. Assumindo a linha de frente, Ayaka não se sente confiante o bastante para avançar contra os inimigos, por isso Mayada Shogo toma a vanguarda e desfere o tiro de punho escalarte, despedaçando o primeiro esqueleto. Logo atrás, Kirihara Takuto usa sua famosa explosão dracônica para eliminar o problema de vez. Feito isso, o garoto até admite que enfrentou oponentes formidáveis, mas que ele é simplesmente mais forte e prevaleceu. Com isso, ele chega no nível 24. Fora da masmorra, Ceras Ashrain mostra o cálice de olho do dragão, deixando todos em volta de boca aberta. Isolado da multidão, Mimori conclui seus negócios na ruína de Mills. Ceras chega correndo na direção dele e afirma que vai acontecer uma recepção amanhã, onde ela vai receber sua recompensa, por isso vai passar a noite na cidade. Uma vez que a princesa tá livre, Mimori chama ela para uma conversa sós, no quarto dele às 8 da noite. Surpresa com a praticidade do garoto ao marcar o encontro, ela aceita os termos, mas antes de Mimori ir embora, ela agradece pela ajuda dele para recuperar o cálice. Mais tarde, antes da princesa chegar, o rapaz produz a tão desejada solução de aprimoramento de monstros. Logo, Ceras bate na porta na exata hora marcada. E no direto ao ponto, Mimori revela que gostaria de contratar a Paladina como guarda-costas, embora entenda se ela preferia usar a grana do cálice para viajar ou fazer outras coisas. Ao mencionar o cálice do olho de dragão, Mimori deseja lembrar a garota que ele ajudou em todo o processo, como uma forma dela se sentir coagida a aceitar o que ele quer de alguma forma. Mimori sabe que isso é jogar sujo, mas honestamente ele não se importa. Seu objetivo é encontrar a bruxa do tabu na terra dos monstros de olhos dourados, por isso se sentiria mais seguro tendo uma espadachim talentosa ao seu lado nessa missão. De todo jeito, Ceras revela que seria conveniente para ela viajar por esse caminho, tendo em vista que ela precisa chegar no ducado de Yamato, mas como a mulher ainda demonstra indecisão, Mimori pede que ela tire um tempo para pensar na proposta sem apressar as coisas. Em seguida, ele revela que sabe que o nome verdadeiro da Miss Palocas na verdade é Ceras Ashrain, então aproveita para contar que fez ela adormecer na ruína de Mills através de um feitiço, e fez isso porque certamente a elfa não dormiria caso estivesse se preocupando em esconder a verdadeira identidade. Como ela não dormia há tempos, o humano achou melhor dar esse descanso para ela, mesmo que sem seu consentimento. Quanto a isso, Ceras revela que usa o poder dos espíritos para ocultar a identidade. Em troca, isso exige que ela ofereça seu desejo de dormir, ou seja, ela precisa ficar acordada para que o efeito se mantenha. Aliás, os vigilantes sagrados estavam perseguindo Ceras porque pegaram ela desprevenida e descobriram que se tratava da paladina de Nea. Agora que todos estão mortos, ela agradece pela ajuda do humano mais uma vez, ao passo que revela suas orelhas pontudas de elfo. Ao ver a mulher abrir mão de esconder quem é, Mimori presume que ela confia nele, e ela confirma que é verdade. Sendo assim, o homem retribui o favor ao revelar
revelar seu nome verdadeiro, mas pede que a elfa não compartilhe essa informação com ninguém. Em troca, ele não vai revelar pra ninguém que Mist, na verdade, é a princesa cavaleira. Com isso decidido, os dois apertam as mãos e selam um acordo de partirem juntos nessa jornada. Então Mimori dá uma pedra mágica azulada como pagamento pra nova guarda-costas. Ela fica de queixo caído com isso, porque certamente se trata de uma gema de dragão azul. De fato, Mimori não sabia disso, por isso pergunta se é um item de muito valor. Ceras explica que essas pedras nascem dentro de lendários dragões de olhos azuis, e que são peças extremamente raras. Seu valor é tão grande que supera até mesmo do cálice do olho de dragão. Por conta disso, ela não entende como Mimori pode simplesmente dar pra ela algo tão valioso. Pensando na reação da princesa, o homem acredita que ela é boa até demais pro seu próprio bem. De toda forma, ele reafirma que a gema é de Ceras, e caso ela não queira, que jogue fora. Assim, a princesa desiste de argumentar e resolve ficar com seu pagamento. Mimori pede que continue sendo chamado de Hachisko, e ele prossegue chamando ela como Mist. Já que o sujeito tocou no assunto, Ceras ressalta que o companheiro de viagem ainda sabe muito pouco sobre ela, por isso planeja falar mais de si. Só que Mimori não deseja investigar o passado da princesa, ele só se preocupa em ter uma guarda-costas valiosa ao seu lado nessa jornada. Ceras comenta que é muita gentileza por parte do contratante em deixar que ela mantenha sua discrição, e ele entende que é realmente um cara maneiro. Após o encontro, enquanto toma banho, a princesa cavaleira reflete que deveria ter se purificado antes de se encontrar com o Sr. Touka Mimori. Quando ele disse que não quer saber do passado dela, Ceras acreditou, assim como acreditou na princesa. Ao amanhecer, eles se encontram numa taverna para comer algo, e dois homens de outra mesa ofendem a mulher ao dizer que o mercenário já laçou ela. Um deles comenta que ela foi vista saindo do quarto desse cara sentada ao seu lado. Mesmo sendo envolvido na conversa, Mimori pede pra Paladina não ligar pro papo daqueles caras. Então ela responde que o Sr. Hachisko é bem maduro quanto a isso. Pra tirar a cabeça dela do assunto, ele pergunta se Ceras já ouviu falar da magia proibida, e assim que ela confirma, Mimori repara que ela sempre tem a mania de tocar o peito enquanto fala. Ceras explica que essas magias são feitiços antigos proibidos pela deusa via decreto. Escutando isso, o garoto imagina que Vicious proíbe esses feitiços justamente por serem perigosos para ela. Após o café da manhã, a elfa informa que a recepção tá programada para agora, por isso parte para receber sua recompensa e avisa que deve voltar às 13 horas. Sob o pseudônimo de Hachisko, o herói abandonado pela deusa desse mundo segue sozinho seu rumo até que Ceras volte. Após esses dias na presença da princesa, finalmente o homem tem tempo para focar em seus trabalhos, como por exemplo aprimorar Pigmaru. Jogada de canto na recepção, Ashran ouve Craig Hurkley, Marquês de Mills, agradecer a presença de todos os convidados e anunciar que trouxe um mago especializado em quebrar ilusões para que a autenticidade do cálice do olho de dragão seja aprovada. Ao entrar no salão, o feiticeiro tinha uma aparência amedrontadora, e Ceras engole a seca ao se deparar com aquela expressão frígida e excêntrica. Enquanto isso, Mimori fica de olho nas horas ao aguardar a volta da sua guarda-costas. De volta ao castelo de Alion, sede dos heróis desse mundo, Ayaka questiona se Sakura também, e a deusa Vicious garante que vai colar a mão dela de volta através da cura, mas lembrando que não pode fazer isso por qualquer um. Sakura pertence ao Rank B, e é só por isso que terá esse privilégio. Em seguida, Vicious questiona se Ayaka vai entrar pro grupo do Kirihara, e a garota não acha que se daria bem ao lado daquele sujeito, mas é exatamente por isso que a entidade tocou nesse assunto. Segundo ela, Ayaka tá perturbando a harmonia da classe 2C com seu egoísmo. Ayaka tenta se defender dessa acusação desesperadamente, então Vicious pede pra humana se acalmar, alegando que talvez tenha sido só um boato infundado por parte de alguns colegas. Dito isso, a deusa começa a chorar e colocar a culpa em si mesma. Ayaka insiste em pedir perdão, mas volta a afirmar que não é uma boa ideia fazer ela se juntar ao Kirihara. Vicious dá a entender que essa decisão é o mesmo que virar as costas pra alguém que precisa de salvação. Então a humana argumenta que tá cumprindo seu dever como heroína de classe S do seu próprio jeito. Sendo assim, Vicious joga na mão da garota todos os alunos que não conseguiram passar na prova, ou seja, ela será responsável pelo treinamento de todos. Caso Ayaka recuse, a entidade alega que não terá outra alternativa a não ser eliminar a todos, uma vez que recebeu um decreto real de que deveria cumprir à risca as regras de Alion. Sem ter pra onde fugir, a heroína aceita a proposta, e assim que ela vai embora, Vicious finalmente expressa todo o seu ódio pela pirralha. Sem tirar o olho do relógio, Mimori começa a achar que aconteceu alguma coisa com Ceras, por isso pede a opinião de Pigmaru. Caso o Slime grite 2 vezes, ele acha que a Alpha abandonou eles. Caso grite só uma vez, ele pensa o contrário disso. Quando Pigmaru dá apenas o primeiro grito, Mimori concorda que os dois estão pendendo pro mesmo pensamento, e que só resta confiar que Ceras não foi embora.
agora, até porque ela não tem motivos pra fazer isso, até onde se sabe. No meio disso, Mimori escuta pessoas dizendo na rua que a mulher que achou o cálice é a princesa fugitiva, e que ela escapou pra Floresta Escura ao ser perseguida pelos Cavaleiros do Dragão Negro. As palavras do homem se mostram verdadeiras, ao passo que os homens montados nas feras aladas atacam. Após encantar sua espada, ela derruba o primeiro oponente. Depois disso, o segundo cai perante a lâmina da elfa. Mesmo ao ter sua ilusão quebrada, o que afasta bastante sua energia espiritual, Ashray mata o terceiro oponente. Em seguida, Ceras confronta Gizun, vice-capitão do esquadrão liderado por Sir Urban dos 5 Dragões. Sem poder usar seu traje de espírito, a elfa vai ter que se virar com os espíritos disponíveis. Já que vai matar a princesa, o oficial falastrão revela que a equipe de Urban tá sob ordens secretas e quer Ashray morta. Porém, antes de fazer isso, ele pretende mostrar pra elfa o que é estar com o homem antes de fazê-la partir dessa pra melhor. Nesse instante, ao chegar em cima da hora, Mimori paralisa e envenena Gizun. Depois, ele coloca o inimigo pra dormir, temendo que ele escuta algo que não deve. Assim, ele descobre que também será perseguido se continuar ao lado de Ceras. Por isso, a elfa deseja quebrar o acordo que eles fizeram. No entanto, ao invés de fugir, Mimori dá todas as suas gemas de dragão azul pra princesa não ficar sem recursos. Por último, ele pede pra Ceras tirar a roupa ali mesmo, deixando a garota sem reação. Ele explica que as pessoas em Mills viram ela com essa roupa, por isso seria bom trocar pra não ser reconhecida, mas pede desculpas se deixou a mulher confusa. Ela confessa que ficou meio abalada com isso, mas logo muda de assunto ao questionar o motivo deles estarem agindo como se o acordo ainda estivesse de pé. Por falar nisso, Mimori gostaria de saber por que Ceras não negocia com a bruxa dos tabus e pede asilo, já que ninguém descobriu onde essa bruxa mora. Como ele vai até a Terra dos Monstros sozinho para aprender sobre aquela magia antiga, ele sugere que o trato entre os dois volte a valer para ela acompanhar a jornada dele até lá. Ceras não entende a razão de Mimori fazer essas coisas pensando nela, então ele explica que ela lembra sua tia, não por aparência ou personalidade, mas é como se as duas passassem a mesma aura. Dito isso, Ceras responde que esse homem é realmente muito gentil, e ao contrário de 95% dos protagonistas de anime, Mimori não é humilde e reconhece que dá pro gasto nesse aspecto. Logo, o dragão do cavaleiro morre por conta dos efeitos do veneno, mas isso frustra o herói exilado por não ter subido de nível. Ainda assim, ele oferece uma proposta pro guerreiro que perseguiu Ceras Ashray. Caso ele contribua respondendo as perguntas que Mimori quer saber, terá sua vida poupada. Porém, Gizun se recusa a cooperar, se sentindo insultado pelo desafio de um garoto qualquer contra um cavaleiro do dragão negro. Ceras insiste em saber quem mandou matar ela, porém Gizun apenas se mostra curioso para ver a cara da antiga alta princesa elfa, que jurou sua espada ao Sacro Império, quando ela descobrir a verdade. Entretanto, o cavaleiro jamais teria outra oportunidade de vivenciar qualquer evento que fosse, porque uma lâmina corta o céu e crava nas costas do homem de forma violenta. No alto, os cavaleiros do dragão negro sobrevoavam fora do alcance da habilidade de Mimori. O suposto herói nota os cabelos e roupas brancas, fora aquele olho vermelho pulsante, e não sobram dúvidas de que essas características pertencem a Sivit Gartland, conhecido como o mais forte da humanidade. Nessa hora, um homem acorda desesperado em sua cama após ter um pesadelo com o jovem Gartland, que exigia que o homem entregasse o mais forte ser do seu reino a ele. Segundo as histórias contam, Sivit é o líder dos 5 dragões, porém Mimori observa que tá faltando um. Por falar nisso, Orban, um dos membros, comenta que o chefe não precisava ter matado Gizun, então o líder responde que o subordinado não deve se emocionar com esses trabalhos paralelos. Aliás, ele quer saber se foi Ortola que ordenou esse, e Ceras se assusta ao escutar esse nome. Tempos atrás, Ortola entregaria a princesa para ser restaurado de sua velhice e se transformar em um homem cheio de vigor, mas ficou com medo de ter sua princesa profanada e ofereceu qualquer coisa em troca de manter Ceras com ele. Hoje, apavorado em sua cama, ele deseja que a mulher morra. Assim que descobre o mandante da sua execução, Ceras Ashray se paralisa de terror. Garland ressalta que Gizun ia estragar esse plano profanando a princesa, por isso foi morto. Dito isso, Mimori se lembra que o homem estava completamente imóvel e já não se representava perigo, mas ainda assim pagou com sua vida. Shraitz, o vice-capitão dos Cavaleiros Montados, avisa que Ortola deixou eles com a escolha do que fazer com a vítima, por isso sugere que eles entreguem Ashray como prêmio para os subordinados antes de eliminar ela. No entanto, Orban lembra que o antigo Sacro Imperador pediu para devolver a antiga princesa com sua pureza intacta. Segundo o cavaleiro, parece que o velho não vai morrer em paz até que a Alpha parta dessa pra melhor. Logo, para resolver a situação, Sivit chama a mulher para um duelo, e caso ela vença, terá sua vida poupada. O último dos cavaleiros do Dragão Negro, Mitama, ressalta que o traje de espírito do capitão dos Cavaleiros do Sacro Nea é renomado, e Sivit expressa seu desejo em testar esse traje em combate. Contudo, seu real interesse no momento é o jovem ao lado da elfa, por isso pergunta o nome dele. Mimori não sabe como reagir, por isso o suor da sua testa escorre pelo rosto, ainda mais porque o mais forte da humanidade
habilidade ainda tá fora de alcance, um homem ainda mais poderoso que o Devorador de Almas. Então Mimori tem a ideia de ir se aproximando conforme fala com o cavaleiro, mas Cevich manda ele parar, então o garoto se apresenta como Hatsuko. Na mesma hora o cavaleiro entende que é um nome falso, o que faz o garoto soar ainda mais frio. Uma vez que precisa esconder seu nome real, Cevich presume que esse sujeito tem alguma história para contar. Schweitz pergunta o motivo de todo esse interesse do capitão com o rapaz, e ele explica que o pivete não sente medo perante os 5 dragões, e que talvez esteja esperando uma brecha para atacar. Ainda assim, Cevich acredita que é cedo demais para fechar as cortinas desse palco, e Mimori de fato aguarda pacientemente pelo momento ideal de usar sua habilidade. Para isso, ele dá mais um passo na direção do líder dos dragões, e já que o cavaleiro tá procurando um alvo satisfatório, mas não vê ninguém à sua altura, ele sugere a deusa de Hellion, Vicious. Cevich lembra que sua terra de Bacchus e Hellion forjaram uma relação próxima, e ele possui grande expectativa pelos heróis que ela invocou para esse mundo. Além do mais, ele acredita que os poderes de bênção dessa deusa garantem a esses heróis a capacidade de atingir o auge de suas forças rapidamente, o que pode tornar eles impossíveis rivais no futuro. Atento a cada palavra, tudo que Mimori interpreta é que esse homem é obsessivo em encontrar um oponente à sua altura. De fato, ele faz jus ao seu apelido. Seja como for, Cevich Garland perde o interesse pelo jovem, mas como ele foi capaz de prender sua atenção, o capitão dos dragões se oferece para entregar a cabeça do pivete para Catleia, princesa de Nea. Agora ele vira seu desprezo em direção a Ceras, afirmando que ela foi a causa de Bocos ter mudado sua postura quanto à aliança e invadido Nea. Diante da surpresa da ex-princesa, Orban acha estranha essa reação dela, porque imaginou que ela já soubesse que Bacchus devastou Nea, porque a deusa deles ordenou que sua pequena paladina fosse entregue, porém o Sacro Imperador se recusou a fazer isso. Segundo Schweitz, isso é colher o que plantou, enquanto Cevich Garland expressa sua falta de interesse por aqueles que desistem de lutar, mesmo encarando a morte. Para ele, não importa se for um miserável fracote, desde que tenha disposição para o enfrentar, se bem que ele adoraria que esse indivíduo tivesse a força necessária para derrotar ele. Por falar nisso, Touka Mimori termina de traçar um plano em sua cabeça e se oferece para ser esse adversário capaz de ameaçar a vida do mais forte da humanidade. Ainda por cima, ele revela seu nome verdadeiro e se identifica como o herói de outro mundo, deixando os cavaleiros perplexos, inclusive a própria Ash Rain. Dito isso, Cevich sente as peças se encaixando e entende a razão de ter se interessado por aquele sujeito, primeiramente. Sabendo que o Cavaleiro Branco tem talento em identificar mentiras, Mimori decide ligar o modo sinceridade total e alega que foi descartado pela deusa Vicious e obrigado a viver separado dos outros heróis por estar em um nível diferente deles. Cevich questiona se é pelo fato do garoto ser especial, e ele confirma que sim, considerado especial pela própria deusa de Hellion. Por mais que fosse especial pelo lado negativo, não deixava de ser uma verdade, mas Mimori deixa isso quieto. Sendo assim, ele gostaria de adiar um possível confronto nesse momento para que possa se desenvolver e enfrentar Gartland no futuro próximo, e assim finalmente derrotar o mais forte da humanidade. Só que Mimori vai além disso, afirmando que se tornará tão poderoso ao ponto de enfrentar a própria deusa Vicious. Intrigado, Gartland pergunta como o rapaz pretende chegar nesse nível, então ele revela que vai partir para a terra dos monstros de olhos dourados, porque a própria deusa disse que não iria mais intervir na vida dele, caso mesmo conseguisse fugir da ruína do descarte. Porém é Mimori quem quer intervir na vida da deusa de Hellion. Com isso, o herói descartado quer deixar claro que não existe chance dela ir embora dali, e vai cumprir sua palavra quanto a um futuro confronto, porque deseja concretizar sua vingança contra Vicious, e Cevich saca isso na hora. Satisfeito com as circunstâncias, o cavaleiro aceita a proposta, mas antes de partir ele precisa resolver sua questão com Ceras Ashrain. Mimori argumenta que precisa do poder da elfa para alcançar a terra dos monstros de olhos dourados, e que pretende usar ela apenas para ficar mais forte. Cevich sente firmeza nas palavras do jovem e pretende liberar os dois. Orban esboça uma contestação, porém o líder ameaça eliminar o subordinado caso ele continue falando. Feito isso, ele ordena que Schweitz avise Green Breeder que ninguém deve encostar em Touka Mimori e Ceras Ashrain. Então os 4 dragões partem, e com o chefe distraído, Mimori espera o tempo certo para paralisar todos eles juntos de suas montarias. Com os homens agonizando no chão, Mimori lança o veneno e faz os cavaleiros do dragão negro sangrarem. O capitão deles se ergue mesmo sob os efeitos de paralisação e envenenamento, e essa foi a segunda vez que o portador dessa habilidade vê alguém se movendo dessa forma estando paralisado. A primeira foi ninguém menos que o Devorador de Almas. Agora, Gartland tenta arremessar sua lança contra o agressor, mas sem sucesso. Antes de morrer, Mitama lança o sinal para um esquadrão em prontidão que se aproxima rapidamente. Então Mimori avisa que Ceras pode fugir, se quiser, mas ela prefere ficar, afinal é a guarda-costas do garoto. Porém agora ela terá um bom motivo para aceitar aquelas gemas de dragão azul como prêmio. Agonizando de dor, Cevich Garland ordena que Aslan elimine os 2 agressores, sem se aproximar para não entrar no alcance do herói enviado de Hellion. Nisso, Mimori preparava seu poder adquirido através da solução de aprimoramento de monstros que desenvolveu com Pijimaru. Logo ele lança nos céus a habilidade Assault Axel, jogando tentáculos do slime que, estando conectados ao corpo do humano, estendem o alcance deles às alturas, permitindo que
Mimori paralise seus alvos à distância. Enquanto uma chuva de homens e dragões pintava o céu do fim de tarde, o jovem herói exilado coloca os Cavaleiros Negros para dormir, upando assim sua habilidade de sono e desbloqueando 3 novas habilidades, como infligir congelamento, enlouquecimento e escuridão. Com seus novos brinquedos em mãos, Mimori se diverte primeiro com Orban ao enlouquecer o cavaleiro, o que deveria produzir surtos. Combinado com a paralisia, provavelmente Orban deve morrer em pouco tempo. Além disso, o garoto retira os efeitos de paralisia e sono em Schweitz e aplica a escuridão, tornando pretos os olhos do homem. Lembrando que Orban queria eliminar Ceras por dinheiro e Schweitz queria entregar ela para os seus homens profanarem. Mimori não sente um pingo de culpa por usar eles como cobaias. Logo o primeiro e o segundo dragão morrem envenenados, seguidos dos seus donos. Ao mesmo tempo, a chuva de feras aladas atinge o chão. Uma vez que ele ainda está vivo, Mimori reconhece que Sivert Karlen é realmente impressionante. Sivert pergunta quem esse garoto é, e ele responde que não é nenhum herói virtuoso que veio salvar o mundo, e sim apenas um vingador. Ao ter a resposta que queria, o mais forte da humanidade morre sem conseguir reagir, como um homem comum e indefeso. Após isso, Touka, Mimori e Ceras Ashran se preparam para o início de suas jornadas, e a elfa menciona que um tal de caçador de heróis seria capaz de enfrentar Sivert um dia. Esse homem é um dos Cavaleiros Negros e talvez seja um desafio mais pra frente. No entanto, o garoto lembra que os dragões montados pelos 5 cavaleiros eram de tamanhos diferentes, e isso faz ele perceber que na verdade acabou de matar também esse tal de caçador de heróis, deixando a princesa surpresa. Enquanto isso, na região onde os demais heróis se concentram e compartilham as tarefas e disputas demandadas pela deusa de Helion, Ayaka lamenta não ter desenvolvido nenhuma habilidade ainda, por mais que fosse da classe S. Em meio a isso, uma mulher chamada Niantan Kikpat se aproxima ao lado de mais seguidoras de Vicious e afirma que vai dar as ordens por ali na ausência da entidade. O Mayada se revolta por ter que receber ordens de uma fracote. Em resposta, Niantan acerta o garoto com suas lâminas e derruba ele numa velocidade incrível. Feito isso, ela anuncia que os heróis devem voltar para a capital real, porque alguns ali vão subir num palco. Voltando ao Mimori antes deles partirem em definitivo, Ceras oferece toda a sua força para que Mimori concretize sua vingança, porque ele arriscou sua própria vida para salvar ela. Diante da elfa de joelhos, o herói toca o ombro dela e garante que vai devolver esse favor um dia. Afinal, Touka Mimori sempre paga suas dívidas, sejam de gratidão ou de ódio. De volta à capital, Vicious elogia a lealdade e eficiência da sua serva Niantan e ergue um dos seus pés para a jovem seguidora mostrar todo o seu comprometimento com sua servidão. Ao mesmo tempo, a entidade prevê que não vai demorar o dia em que os heróis conseguirão bater de frente com o grande império demoníaco. No fim da tarde, na parte exterior da ruína do descarte, soldados do reino analisam um cristal e o comandante afirma que ele deveria ter mudado para uma cor prateada, por isso imagina que esteja quebrado. Um dos soldados recomenda que isso seja informado a Allion, mas os outros preferem alegar no relatório que nada aconteceu de errado hoje, para não terem problemas. Além do mais, é claro que ninguém poderia ter saído vivo dessa ruína. Numa feira a céu aberto, o sobrevivente da ruína do descarte pega de uma venda uma máscara do Lorde das Moscas sem saber quem era. O vendedor explica que esse Lorde transformou uma ilha de monstros em sua fortaleza e a defendeu de todo tipo de invasão. Essa fama transformou ele num mestre dos demônios condenado ao exílio pela própria fonte do mal. O exército do Lorde das Moscas acabou morrendo, mas pela forma como isso aconteceu, a lenda ainda é popular até os dias de hoje. Ao voltar para o seu quarto com a máscara do Lorde das Moscas em mãos, Mimori reflete que não está sendo um bom herói no momento, então ele coloca a máscara em frente ao espelho e se sente mais adequado, parecendo um demônio. Observando seu reflexo, ele promete acabar com Vicious, uma vez que a determinação de um homem que vendeu sua alma não pode ser subestimada. Um dia depois, na Fortaleza Branca da Proteção do Reino de Magnar, o interior da estrutura recebe o encontro dos lobos, uma reunião onde Ganozea Sigmus, rei dos lobos brancos de Magmar, parece não acreditar que os 5 dragões foram derrotados, principalmente o mais forte da humanidade. O rei matador de monstros de Uza, Jim Warren, identificou os 5. Sigmus pergunta se Allion possui alguma informação relevante, então Yusef Woleta, rei constante de Allion, passa a palavra para Vicious. A deusa conta que os cavaleiros do Dragão Negro estavam perseguindo Ceras Ashran, então Alma Sentinokia, rainha de Yamato e protetora dos Olhos Sagrados, pergunta se alguém encontrou pistas do paradeiro da ex-capitã Ginea. Rowan acredita ter encontrado rastros de sangue e restos de roupa da procurada, o que indica que ela pode estar gravemente ferida. E por falar nela, o rei de Uza ressalta que o Sacro Imperador Tola faleceu ontem à noite, e segundo os boatos, o velho perdeu a cabeça pouco antes de morrer. Vicious retorna ao foco da conversa, porque os 5 dragões eram a melhor esperança deles contra o grande império demoníaco, e que a perda deles é um grande golpe para a Santa Aliança. Por essa razão, é fato que os heróis do outro mundo terão um papel ainda mais importante nessa guerra. Um dos presentes na reunião concorda ironicamente e acrescenta que quando surge o mal, Allion sempre prospera. Seu complicado nome é Falken Dotsini, o belo imperador louco de Mira. Na sua opinião, por algum motivo, sempre que a própria fonte do mal aparece, todas as nações são forçadas a confiar em Allion para resolver o
problema. Notando que o jovem estava insinuando alguma coisa, Vicious responde que a culpa não é dela se toda alma viva nesse mundo é prejudicada pela essência do rei demônio, deixando todos incapazes de aproveitar todo o seu poder. Então Falken menciona a lenda do matador de Deus só para alfinetar a deusa. Por fim, Sigmus questiona se alguém acredita que a morte dos 5 dragões foi obra de Ceras Ashran, e um soldado de Magna informa ao seu rei que alguém Yusa alega ser o responsável por esse crime, um grupo usuário de maldições de Ashen. Enquanto isso, na cidade dos guerreiros sanguinários de Malroy, Ceras e Mimori se aproximam da terra dos monstros de olhos dourados, que fica ao norte dessa cidade. Malroy é conhecida por seu coliseu sanguinário, uma arena onde escravos e mercenários eliminam uns aos outros por dinheiro e fama. Ceras explica que o Duque e a guilda de mercenários administram o local, que agora é a principal fonte de entretenimento das massas. Na sequência, os viajantes acham uma pousada, e Ceras aconselha que eles economizem dinheiro compartilhando no mesmo quarto. Mimori lembra que é um homem, mas a elfa não parece ter um problema com isso, por mais que tenha ficado envergonhada ao admitir. Mais tarde, em uma taverna, Mimori escuta um grupo de homens comentando que Ceras Ashran enfrentou os 5 dragões e que aparentemente acabou morta. Ao escutar seu nome, a garota se engasga com a comida, enquanto os homens prosseguem a fala, contando que os Ashen mataram os 5 dragões pouco tempo depois. Com suas poderosas maldições, eles foram capazes de derrotar aquele grupo tão temido. Ceras comenta que tem escutado muitos rumores sobre eles ultimamente, e que são adoradores do deus das maldições, Muage. Falando no diabo, 4 homens com seus mantos vermelhos entram na taverna e provocam o silêncio absoluto dos clientes, que observam a passagem dos guardiões Ashen, auto-intitulados Soldados da Maldição. Os 4 exigem que uma mesa seja liberada para eles, então eles pedem uma bebida sem demorar, já que são os salvadores de Usa. Apesar do temor das pessoas em volta, Mimori não enxerga aqueles homens como uma ameaça, e imagina que eles tenham assumido a autoria do crime contra os Cavaleiros do Dragão Negro para obter alguma vantagem ou fama. Inclusive, 2 frequentadores comentam entre si que qualquer um poderia ter matado os 5 dragões, já que as maldições dos Ashen podem ser praticamente qualquer coisa, o que facilita para eles assumirem a autoria de todos os crimes. Fora isso, eles conversam sobre a bruxa dos Tabus, revelando que se trata de uma elfa negra que ninguém vê há mais de uma década, mas que alguém da capital conheceu ela. Como esse assunto interessa o protagonista, Mimori aborda a dupla da mesa vizinha e pergunta mais sobre a bruxa, mas como os homens não gostaram dessa abordagem repentina, o jovem oferece uma bebida e um prato de comida aos dois, o que muda o humor deles. Então eles contam que a pessoa que afirma ter conhecido a bruxa dos Tabus é a mais forte guerreira sanguinária de Malroy, e que provavelmente pode ser achada no Coliseu. No entanto, Mimori tá com sorte, porque a guerreira acaba de entrar na taverna. Seu nome é Eve Speed, a leoparda, que senta em um canto para comer carne. Mimori chega até ela e oferece algo para ela escolher do cardápio, alegando ser um mercenário chamado Hatsuko, e que sempre foi curioso para conhecer mais da guerreira. Sem muita paciência, Eve manda o garoto ir direto ao ponto, porque certamente ele não chegou até ela para saber de suas conquistas no Coliseu. Sem graça, Mimori elogia a intuição da leoparda e indaga onde está a bruxa dos Tabus, então ela avisa que o jovem caiu no conto do vigário, porque por mais que ela tenha se aventurado na terra dos monstros de olhos dourados, onde vive a bruxa, Eve nunca a conheceu. Dito isso, os ouvidos de Ceras brilham repentinamente. Eve pergunta por que o mercenário quer conhecer a bruxa. Então ele conta que gostaria de ser um acadêmico um dia, por isso planeja fazer uma pesquisa sobre essa pessoa tão interessante. Porém, a guerreira avisa que esse é o tipo de lugar onde você entra e não sai vivo. E por mais que pareça rude da sua parte, ela se sente na obrigação de dizer que Mimori não deve durar 3 dias naquele local. Como Mimori agradece pelo aviso com uma expressão sincera, Eve comenta que ele parece uma boa pessoa, e por isso deveria valorizar mais a própria vida, por mais que esse conselho soe vazio vindo de uma guerreira do esporte de sangue. Dito isso, ela se retira da taverna. Na saída do estabelecimento, Ceras conta que a leoparda estava mentindo sobre não conhecer a bruxa, o que Mimori já imaginava. Ao mesmo tempo, ele lembra que não trouxe comida pro Pigmaru, por isso resolve usar sua bolsa mágica depois de tanto tempo. Com ela, ele alimenta o slime e a elfa com queijo quente, e como é uma comida do mundo original do garoto, os outros dois amam a experimentar. Nisso, Ceras admira a bolsa transparente e observa que ela possui letras na inscrição. Mimori, ao ver o cabelo da elfa voando com o vento, comenta que as coisas de outro mundo parecem mais interessantes. Em seguida, ele lembra que é hora de formular um plano para chegar até a bruxa dos Tabus, e Ceras menciona que eles poderiam pagar pela liberdade de Eve Speed para ela contar sobre o paradeiro da bruxa, porque geralmente os guerreiros são servos. Enquanto isso, a leoparda tá na porta de uma pequena elfa negra, prometendo tirar a criança de lá. No quarto da hospedaria, Ceras Ashran invoca o traje de espírito e pratica suas técnicas. Mimori reflete que Sived Karlan, o mais forte da humanidade, tinha motivos para querer medir forças contra uma guerreira tão talentosa. Aproveitando o momento, ele pede
pra Elfa alguma dica pro combate corpo a corpo, porque depende demais das suas habilidades à distância e pode ser que precise algum dia cair pra trocação franca. Lembrando seus tempos de capitã, Ashwin se sente nostálgica ao anunciar uma aula de bloqueio. De início, ela manda ele partir pra cima dela, então se protege do soco de Mimori imobilizando o braço dele. Mas como esfregou os melões suados no rapaz, ela pede desculpas se passou dos limites, embora ele não tenha visto nada demais. Sendo assim, eles continuam o treino envolvendo contato físico direto. Depois da prática, Ceres aproveita que tá lavando roupa e dá uma fungada sinistra na túnica suada do camarada, então reflete que parte dele tá se misturando a ela. Após fazer isso, ela começa a se julgar como uma tarada, até que o próprio garoto surge atrás dela, dando um susto na Elfa. A primeira coisa que ela quer saber é há quanto tempo o cara tá parado ali, mas ele prefere nem responder e fica com cara de bobo. Logo ele explica que sentiu falta das roupas e tava procurando elas, então a ex-capitã explica que decidiu lavar as dele junto às dela. Antes de dormir, Mimori observa Ceres repousando e analisa que essa é a aparência de uma pessoa verdadeiramente bondosa. Ao pegar sua máscara do Lorde das Moscas, ele reflete que a Elfa tá fazendo de tudo para se tornar a espada dele, ao ponto de reprimir as próprias emoções para desempenhar esse papel. Por essa razão, ele sente que deveria ser grato. Nessa hora, Ceres acorda e pergunta se o garoto tá bem, e ele explica que só não tá conseguindo dormir. Nesse caso, ela oferece uma erva medicinal pro Mimori, e isso lembra ele de um ingrediente que poderia encaixar bem com esse tipo de mistura. Logo os dois sentam juntos e provam esse ingrediente junto ao chá de ervas, mas a Elfa acaba dando a substância errada pro garoto. Na verdade, ela acabou servindo a planta que deixa a pessoa mais ativa e vigorosa. Mimori tenta minimizar a situação, dizendo que pode usar o efeito para ler sobre esse assunto, mas ele tá agitado demais para se concentrar na leitura. Ceres pergunta se pode ajudar com alguma coisa, enquanto o cara olha pra mulher e sente algo estranho. Por isso pede pra ela dormir antes que ele diga o que vê à sua mente. Ceres não aguenta e questiona se o rapaz é resistente à sedução, e ele responde que no momento sim, porque sua prioridade é a vingança contra a deusa Vicious. Esse sentimento acabou se tornando uma obsessão e impede Mimori de se concentrar em outras tarefas. Depois que conseguir alcançar seu objetivo, ele tem certeza que poderá se importar com outras coisas, mas até lá, ele se sente amaldiçoado por esse desejo intenso de acertar as contas. Se coçando para não pular no sujeito, Ceres se ajoelha e promete fazer tudo o que pode para fazer Mimori Toka se livrar dessa maldição. No dia seguinte, em frente ao Coliseu Sanguinário, Ceres recolhe informações sobre Eve Speed. Ela era escrava de um senhor, mas esse homem vendeu ela pro Coliseu. Como os leopardos são incomuns, logo ela ganha sucesso e já tá invicta há 3 anos. Eve já tem dinheiro para comprar sua liberdade há 2 anos, mas se mantém lutando para comprar a liberdade de uma pequena elfa negra. A próxima luta da leoparda será a última, onde ela terá conseguido a grana para fazer isso. O problema é que a maioria dos campeões anteriores morreram em seu último confronto, e a elfa acredita que tem algum esquema podre por trás disso. Aparentemente, o Duque que administra o Coliseu faz os campeões ficarem em desvantagem, mas já que é assim, Mimori acha que pode dar uma mãozinha. Independente do que Toka Mimori esteja planejando, ele não quer esperar até o dia da luta para que aconteça. Logo ele arranja um encontro com Eve Speed, e a leoparda acreditava que era outra pergunta sobre a bruxa dos tabus, então já se antecipa e avisa que não sabe onde ela tá. Porém Mimori acusa a lutadora de estar mentindo. Ceres Ashwin aparece na conversa e reafirma a versão de Mimori. Diante dessa movimentação estranha de 2 indivíduos encapuzados acusando a lutadora, ela põe a mão em sua espada embaiada e exige que os dois sejam diretos. Então Mimori conta que veio salvar a leoparda, tendo em vista que o Duque que comandou o espetáculo fará com que ela seja derrotada na luta de amanhã. Eve questiona por que o jovem ajudaria ela, e ele explica que não pode permitir a morte de alguém que tem informações sobre a bruxa dos tabus. Tendo isso em mente, ele quer saber se é possível pegar a jovem elfa que Eve quer salvar e fugir ainda essa noite, e Eve enxerga o simples fato da elfa ter sido mencionada como uma ameaça, por isso garante que o destino do humano não será bom se ele encostar um dedo na criança. Mimori mantém a calma e ao lado de Ceres, eles explicam que conhecem o caso, mas que não têm intenções ruins com a pequena Liz. Pelo contrário, eles sabem que a leoparda tem lutado há anos para libertar a criança. Sendo assim, Eve agradece pelo alerta sobre a armação, mas não pode se dar o luxo de fugir por não ter onde ficar. Afinal, caso opte pela fuga, o Duque Xuan vai perseguir ela até os confins do universo, porque a guilda que administra o Coliseu vai colocar a cabeça dela a prêmio, atraindo todo tipo de mercenário pra cima dela. Se fosse só Eve, a escapar seria uma coisa, mas a lutadora não consegue nem pensar em deixar Liz em perigo. Diante disso, Mimori sugere que ela vá pra onde vive a bruxa dos tabus, porque a bruxa pode abrigar as duas. Entretanto, Eve Speed conta que ninguém pode chegar ao coração das terras dos monstros, e enquanto ela falava sobre isso, Mimori entende que ela já passou por lá, uma vez que fala com tanta propriedade. Seja como for, ele promete proteger a criança com toda a sua vida, e aconselha Eve a resgatar ela e partir junto dele e Ceres rumo à terra dos monstros, porque juntos eles são capazes de superar os obstáculos que aquela região oferece. Quanto a isso, Eve comenta que a espadachim que acompanha o homem parece ter treinamento, ao contrário dele. Ceres iria se intrometer, mas Mimori interrompe e afirma ser habilidoso com a magia, por mais que não pareça. Aliás, ele é poderoso bastante para derrotar
derrotar um esqueleto rei com facilidade. Eve concorda que é uma criatura forte, mas nem se compara ao que eles vão encontrar na Terra dos Monstros. Mimori vai além e conta que foi o responsável por matar os 5 dragões, mas é claro que a Leoparda não acredita. Com isso, ele decide provar sua habilidade da forma mais prática, paralisando a lutadora. Ela força seu corpo para sair da sua condição, mas Mimori pede para ela pegar leve antes que comece a sangrar por lugares que jamais imaginou que fosse possível. Sem acreditar no que tá passando, Eve diz que isso é um absurdo, e Mimori responde que foi esse absurdo que promoveu o fim dos 5 dragões, inclusive do mais forte da humanidade, Silver Carlen. Ceras toma a liberdade de fornecer outra evidência ao se revelar como a ex-capitã dos Cavaleiros de Nea, que estava sendo perseguida pelos dragões negros. Após isso, Mimori anula a paralisia e joga na mão de Eve a responsabilidade por acreditar nessa história ou não. Ela admite que o garoto parece poderoso, mas não acha que será o bastante para penetrar a Terra dos Monstros. Por isso decide manter sua programação e lutar amanhã para conseguir a liberdade de Liz legalmente. Afinal de contas, ela nem conhece os dois para uma empreitada tão delicada, fora o fato de ser uma longa história ao lado do esporte de sangue. Mimori indaga se Eve Speed realmente acredita que o Duque Zuan manterá sua palavra, ainda que a Leoparda vença, porque o sujeito é conhecido por todos como um canalha desonesto, portanto, dificilmente ele considerará a liberdade de Eve numa boa. Em relação a isso, Eve sabe que Zuan não é um homem íntegro, porém ele honrou todos os seus deveres quando ela produziu resultados no ringue, por isso acredita que dessa vez não será diferente. Logo ela manterá sua fé no esporte de sangue e lutará amanhã. Sendo assim, antes de partir, Mimori questiona essa lutadora não deposita tanta fé no ringue apenas para enganar a si mesma de que tudo dará certo. Contudo, o humano não esperava resposta nenhuma, e sim deixar uma pulga atrás da orelha da felina. Feito isso, ele se vira para ir embora e avisa que deixará a cidade amanhã cedo, partindo da ponte, perto do grande portão, e convida a gladiadora caso ela mude de ideia. No caminho de volta para a hospedagem, a dupla vê a casa de uma família que foi amaldiçoada pelo pecado de desafiar Muage, o deus das maldições. Ao redor, uma mulher da multidão que cercava a moradia comentava que o homem dessa residência espumava pela boca e arranhava sua garganta enquanto morria. Ao mesmo tempo, os Ashen, seguidores desse deus, reafirmavam o tempo inteiro que foram os responsáveis pela morte dos 5 dragões e se auto-intitulavam os salvadores de Usa. Ao voltar à caminhada, Ceres Ashran deixa claro o quanto despreza esse grupo, até que eles veem uma garota sendo importunada por alguns Ashen mais à frente. Mimori enlouquece um dos membros da seita, que passa a atacar os companheiros. Na sequência, ele repete a dose nos demais oponentes, que transformam a rua num verdadeiro ringue de luta. No meio disso, a garota inocente escapa e a dupla volta pro seu caminho. Na madrugada do dia seguinte, antes do céu nascer, faltam 4 horas para a partida de Mimori e Ashran da cidade de Monroy. A elfa questiona se existe alguma chance de Eve conseguir libertar Liz e ter uma vida feliz, mas o garoto garante que não, levando em conta a personalidade do Duque. Temendo que a Leoparda não mude de ideia, eles decidem agir. Sem conseguir dormir, Eve Speed rolava em sua cama e depositava todas as suas esperanças na misericórdia de Zuan para conceder a liberdade de Liz, conforme o combinado. No entanto, a dúvida consumia sua mente, então ela decide ter certeza se conseguirá o que quer. Para isso, ela se esgueira perto da porta do Duque e fica atenta à conversa dele com o subordinado. Zuan comentava que não possui um guerreiro tão amado pelo público quanto Eve Speed, e que um paralisante deve ser dado a ela antes da luta, conforme a tradição. Após a vitória do rival da Leoparda, o vencedor deve retirar a pele da oponente para ganhar o respeito do público e ser vendido como matador de leopardos. Quanto à jovem elfa negra da taverna White Leg, Zuan pretende usar a criança para seus fins egoístas quando ela crescer, para depois vender ela quando se cansar. Afinal, ele não acha que tem a obrigação de desenvolver simpatia por seres inferiores. Com a verdade jogada em sua cara, Eve Speed se enfurece e percebe que a fuga é a única forma de libertar Liz. No caminho de volta para o seu aposento, ela é abordada por Muage, o líder dos Ashen em pessoa, que mal pode esperar para a luta de mais tarde. Assim que expressa sua empolgação, ele é avisado por outros membros sobre alguns problemas, então Eve aproveita para ir embora. Indo ao local descrito por Touka Mimori, ela acaba encontrando a dupla e promete partir para a Terra dos Monstros, mas com algumas condições. Mimori entende o lado da Leoparda e anuncia que é hora de resgatar Liz. Enquanto isso, na taverna White Leg, a patroa da garota chama ela de inútil pela lerdeza em limpar uma simples mesa, afirmando que esse é um traço da raça dela. Um homem vê a garota e diz que ela tá bonita, então a patroa manda ele tirar a mão da garota, porque alguém importante já observa ela. No entanto, a própria mulher enche a elfa de tapas e derruba ela no chão. Na mesma hora, Liz se lembra quando Eve deu um presente a ela e pediu pra jovem ser forte, porque as duas precisam lutar por sua liberdade. Essa lembrança enche a elfa de coragem, então ela engole o choro e se levanta com dificuldade. A patroa não parava de importunar a pequena e ameaçava ela caso tentasse reagir, até que Eve Speed surge na taverna abrindo a porta com força e derrubando a dona. A patroa explica que foi obrigada a agir dessa forma pelo Duque e implora por sua vida, prometendo que não vai falar nada sobre a fuga das duas. Então Eve poupa a mulher caso ela invente a história que Eve Speed sumiu do nada e foi pro sul procurar Lisbeth. A patroa concorda, é claro, e ainda pede desculpas a Liz pela forma que a tratou
tratou durante todo esse tempo. A pequena agradece a mulher ruim por tudo que fez por ela. Nessa hora, Mimori surge com a máscara do Lorde das Moscas e faz um grande barulho com sua entrada. Como Liz levou um susto, ele pede desculpas e recomenda que a Leopardi e a Elfa se adiantem, porque ele precisa resolver algumas coisas antes de ir. Com a partida das duas, Mimori aborda a patroa e diz que ela pode até ter enganado boas pessoas como Eve e Liz, mas que esse teatrinho não vai funcionar com ele. Diante disso, a mulher deixa a máscara cair e garante que o Duque vai dar uma lição nesse garoto e na fera imunda. Lembrando que a Liz levou um susto com o barulho que ele fez na entrada, Mimori coloca a responsabilidade disso na patroa, porque certamente a Elfa é uma criança traumatizada pelos barulhos e gritos intensos que a adulta provoca. Por conta de todo o sofrimento que causou na menina, o herói descartado para Lisa escurece e envenena a mulher e pretende manipular a cena do crime para parecer que ela morreu num assalto. A patroa da Lisa afirma que o homem vai pro inferno se fizer isso, mas se tem uma coisa que esse sujeito já sabe é disso. Afinal, ele mesmo conta pra vítima que já esmagou dezenas de pessoas só para conseguir alcançar seus objetivos. Então é óbvio que ele vai esperar essa mulher no inferno. Feito isso, Mimori se reencontra com o resto do grupo e a pequena elfa se apresenta como Lisbeth. Toca Mimori aproveita e apresenta Pigmaru, que já estava sumidão há algum tempo. Após o mercenário conquistar a confiança de Eve Speed, a Leoparda pretende dizer a ele onde mora a bruxa dos tabus, mas antes disso ela gostaria de saber o que ele quer com ela. Mimori conta que possui um pergaminho de magia proibida escrito em um texto antigo que é difícil de decifrar, e ouviu dizer que a bruxa dos tabus é capaz de decifrar. Ao escutar essa história, a lutadora acredita no homem, também levando em consideração que ele poderia ter usado suas habilidades para arrancar informações dela de forma desumana, mas optou por não fazer isso. Sendo assim, eles prosseguem a caminhada até os cavalos que vão usar. Ao subir na montaria, Ceres Ashran questiona se não é perigoso levar a criança com eles para a Terra dos Monstros. Porém, Mimori garante que vai proteger essa garota de qualquer forma. A elfa elogia a gentileza do homem, mas ele volta a lembrar que sua motivação não é tão honrada assim, porque Eve já esteve naquela região e poderá ser útil. E quanto a Liz, ela é uma elfa negra, assim como a bruxa, então eles surgirão como visitantes que salvaram uma jovem de sua espécie, o que pode causar uma boa impressão. Mas também, é claro, ele concorda que permitir que a criança viva com um sorriso no rosto ao invés do choro é bem melhor. À medida que avançava, o grupo nota a movimentação de tochas ao longe, e Eve presume que são os Ashen, liderados por Muage. Por isso, ela pede perdão por meter os viajantes nessa enrascada e planeja fugir, mas Mimori prefere montar uma armadilha para eles. Logo ele amarra tochas aos cavalos e espanta eles, e Ceres viu que a primeira onda de inimigos foi atrás dos animais. No entanto, não eram Ashen, e sim o exército pessoal do Duque. Isso quer dizer que certamente a segunda onda é dos subordinados de Muage. Com isso, Mimori manda Eve pegar Liz e se esconder na floresta, enquanto ele segue a outra parte da estratégia ao lado de Ceres Ashran. No entanto, não demora muito tempo para o Muage perceber que se trata de uma armadilha. Alegando ter descoberto tudo, ele manda a pessoa que está escondida se revelar. Então Ceres aparece com um elmo estranho. Muage comenta que essa máscara representa o espadachim Mosca, um subordinado que aparece na lenda do Lorde das Moscas. Deixando isso de lado, mesmo não sabendo quem é a pessoa vestindo um capacete, ele promete poupar a vida da elfa caso ela entregue a Leopardi e a criança. Ceres questiona o que acontece se ela recusar a proposta. Então o homem avisa que a fará sofrer com suas maldições ao ponto dela se arrepender de um dia ter nascido. Tendo todos os seus arqueiros apontados para a princesa, o auto-intitulado deus assegura que nem mesmo os 5 dragões, os seres mais poderosos da humanidade, conseguiram sobreviver aos caprichos dos Ashen. Sendo assim, Ashran pede uma promessa que o feiticeiro vai manter Eve Speed e Lisbeth em segurança. Obviamente, Muage dá sua palavra, então a elfa pede que os membros do culto sigam ela. Nisso, os arqueiros guardam seus arcos e iniciam a passada atrás da cavaleira. Porém, o líder ordena que todos parem. Afinal, ele não acredita que a única intenção da estranha seja simplesmente entregar as reféns, uma vez que pediu que todos os Ashen a acompanhassem, sendo que apenas alguns já bastavam. Pelo que parece, a mascarada planeja levar todos os membros para a floresta. Dito isso, o líder da seita ordena que os subordinados se afastem e se preparem para o ataque. Ceres aproxima a mão do cabo da sua espada e confessa ter achado que o Ashen a mataria com uma de suas maldições, mas ele tem um segredo para a mulher. Os soldados Ashinti são sucessores da Guilda dos Assassinos. Uma vez, um herói declarou a guilda como perversa e a exterminou, mas o grupo que hoje é conhecido como Ashen assumiu a linha de trabalho da organização como usuários de maldições. No fim dessa frase, uma gota de veneno cai da ponta de uma flecha Ashen. Ceres Ashran nota a substância, então Muage explica que é um veneno tão avançado que apenas pode ser sintetizado por meio de técnicas especiais transmitidas entre os poucos sobreviventes da Guilda dos Assassinos. Diante disso, Ceres reflete que os Ashinti matam com esse veneno que não deixa vestígio, e que essa deve ser a verdade por trás dessas maldições. Muage prossegue sua narrativa falsa que o fim dos Cavaleiros do Dragão Negro caiu no colo dele, e que essa foi a deixa perfeita
feita pros Ashen estimularem a crença popular em suas pragas. Afinal, o truque é o fato de ninguém poder provar que essas maldições realmente existem, e poder jogar nesse escuro é o que faz a lenda dos Ascent ganhar tanta força nos últimos tempos. Ashran quer saber o objetivo final da organização, e o chefe conta que deseja usar Dokk Zuan para conquistar um papel central nessa nação. A propósito, Muaj pergunta onde estão os aliados da guerreira, mas Ceres afirma que apenas Eve e Lee estão com ela. Muaj, é óbvio, não acredita nem por um segundo que isso seja verdade, porque essa forasteira jamais teria coragem para enfrentar a extinta guilda dos assassinos sozinha. Sendo assim, Ashran promete explicar melhor a situação, então retira sua máscara e revela suas orelhas de elfo, alegando ser a verdadeira executora dos 5 dragões. Muaj fica surpresa ao reconhecer os traços de Ceres Ashran, mas tudo começa a fazer sentido na cabeça dele. Seja como for, ele não bota fé que a ex-capitã dos Cavaleiros de Né foi a responsável pela morte dos dragões, simplesmente por não achar que ela possuía capacidade para isso. Ao afirmar isso, Muaj estala os dedos e chama Belgar à frente, um homem que seria o último oponente de Eve Speed no Coliseu. Um pouco atrás, com sua besta direcionada para a princesa, tá o irmão mais velho dele, Varagan. Esses são os 2 membros mais habilidosos entre os Ashen. Por ironia do destino, esses homens tinham um irmão mais novo chamado Zeresh Finebard, conhecido como a Presa, um dos 4 vigilantes sagrados que foi morto enquanto perseguia a paladina de Nea. Por fim, Muaj acredita que esses Ashen estejam com sangue nos olhos para um possível acerto de contas diante de Ceres Ashran. Mas a história não para por aí. Além dos inimigos que Ceres pode ver à sua frente, o líder dos Ashen assegura que outros subordinados dele estão espalhados em volta do alvo, colocando em prática a arte de emboscada que qualquer assassino decente deve dominar. E por falar em decência, o líder da extinta guilda não pôde deixar de observar que a elfa possui um rosto lindo, e que talvez ele precise de um tempo para conceder a ela sua bênção pessoal, e reformar Ceres como uma devota adequada do deus das maldições. Sem mais tempo a perder, o homem ordena que a elfa se ajoelhe, o que ela obedece. Feito isso, Muaj garante que dará a honra de Ceres gerar um filho dele. Nisso, Ashran fecha os olhos e espera que Touka Mimori faça sua parte. Vestido com sua máscara de Lorde das Moscas, o herói exilado surge com a aceleração de investida e promete mostrar aos Ashen uma maldição que eles não conhecem, a paralisação. Com todos os servos imobilizados, Muaj quer saber onde está sua unidade de retaguarda, e Mimori informa que já lidou com aqueles 15 indivíduos enquanto seu líder não fechava a matraca. Dito isso, o garoto envenena o chefe inimigo e seus subordinados. Imaginando que o rival estaria mais focado em descobrir alguma trama da Eve Speed, Mimori sabia que Muaj pegaria aquele galho quebrado intencionalmente e evitaria de entrar na floresta com medo de armadilhas. Então ele usou ceras de isca pro Ashen acreditar que tá no controle da situação e baixar a guarda, enquanto esperava o momento ideal para atacar. A essa altura do discurso, todos os inimigos já tinham perdido suas vidas, então Mimori pede que a elfa volte e atualize Eve sobre a situação. Depois ele volta a se deslocar pela floresta e encontra o ponto estratégico que indicasse que a tropa do Dokk estava retornando, porque sua armadilha ainda não terminou, e o retorno de Zuan fazia parte do plano. Para dar seguimento, o garoto pede pro Pigmaru se conectar ele novamente, mas o Slime parecia triste com alguma coisa. Vendo isso, Mimori pede desculpas por não ter pensado no preço que o bichinho pagaria. Atrás deles, Eve Speed retorna e se oferece para ajudar, então Ceres fica encarregada de cuidar da Liz. A Leopardo usa seus sentidos para estimar a quantidade de inimigos, depois se coloca entre os corpos dos Ashen para chamar a atenção dos soldados. Ao ver a pugilista, todos avançam sem pensar 2 vezes, então Mimori paralisa e envenena a maioria deles. Logo em seguida, o próprio Dokk Zuan chega acompanhado de um subordinado, prometendo colocar Lisbeth num lugar muito ruim. Sentindo repúdio por aquelas palavras, Mimori Touka paralisa o nobre, porém atinge o limite máximo de alvos ativos com essa habilidade, por isso lança a habilidade escurecer no homem que o acompanhava. Com isso, a visão do inimigo desaparece repentinamente e Eve corta ele rapidamente. Os cavaleiros que se livraram da paralisação passaram a ser alvos do escurecimento, e cada um deles era morto por Eve Speed assim que eram atingidos pelo feitiço. Vendo que não tinham chance, os soldados restantes batem em retirada, mas são perseguidos pelo grupo adversário. Controlando o limite de alvos, Mimori caminha pelo campo de batalha infligindo status sobre os oponentes, enquanto Eve e Ceres cuidam de sua retaguarda. Tomado pela fúria, o Dokk ordena que seus subordinados acabem com o Homem de Túnica, mas a essa altura, quase todos já foram eliminados por Touka e seus aliados, ou tão perdidos. No meio disso, Eve Speed trucidava seus adversários. Quando sobra apenas Zuan, o Dokk promete que não vai deixar isso barato, mas Mimori cansa desse papo mole e paralisa o nobre. Feito isso, Eve Speed se aproxima com sua espada em mãos, pro pavor do homem. A Leoparda confessa que poderia pensar em perdoar ele, se ele tivesse enganado só ela, porém ao colocar Liz no meio, o cara perdeu toda a moral. Sendo assim, ela corta o Dokk sem demonstrar o mínimo de misericórdia. Com o fim da batalha, Ceres pede perdão por ter agido sem ordens ao defender a retaguarda do líder, então ele nomeia a elfa como vice-capitã do grupo mercenário, dando a patente para ela agir por conta própria nesse tipo de situação. Depois, o jovem olha em volta e nota que nenhum inimigo foi deixado vivo, então ele congela os inimigos para marretar eles e não deixar nenhum vestígio. Horas depois, Jin Roran
informado que os Ashen desapareceram e que só foram encontrados os corpos do Duque e seu exército particular. Com isso, o plano do monarca de usar os Ashen como peões foi por água abaixo, e o fato dele ter que explicar isso pra deusa Vishous ainda vai gerar muita dor de cabeça. Pensando nisso, ele ordena que os Ashen sejam encontrados imediatamente. Enquanto isso, o grupo mercenário se protegia da chuva em uma caverna nas redondezas, e ao observar Ceras tomando banho, Liz pergunta se um dia vai crescer como a princesa, porque a dona do bar onde ela trabalhava disse que caso a jovem elfa não crescesse, ela não seria tratada como uma mulher adequada no futuro. Então Ceras explica que nada que aquela mulher disse tem valor, e que Lisbeth daqui pra frente só deve guardar as palavras de pessoas em quem confia. Nesse caso, a elfa negra gostaria de guardar as palavras de Ceras Ashrain, porque começa a enxergar a princesa como uma irmã mais velha. Quando a criança vai dormir ao lado de Eve, Ceras pede pro Mimori descansar enquanto ela fica de guarda. O garoto responde que não deve conseguir dormir, então ela oferece o colo para ver se ajuda no sono dele. Da mesma forma, Mimori brinca que seu colo também pode servir de travesseiro caso a princesa esteja precisando, mas a diferença é que ela levou a sério e deitou no rapaz. Ao ver que ele tomou um susto, ela pede perdão por ter levado a frase no sentido literal e se levanta. Deixando isso pra lá, Mimori confessa que tem curiosidade para tocar nas orelhas da elfa, mas na hora em que é tocada, ela pede para ele parar. Depois, ela pergunta se Mimori enxerga Eve também como sua tia, pelo jeito gentil que ele a trata, mas o garoto vê mais a Leoparda como seu tio era, como se os dois tivessem o mesmo coração. Aliás, o tio e a tia são a única razão pela qual Toka Mimori quer retornar ao seu mundo. Já Liz é parecida com ele, segundo suas palavras, por ter sofrido em ambientes terríveis. A diferença é que ele se tornou hostil e vaga por esse mundo apenas para cumprir sua vingança. E caso Ceras queira abandonar ele por isso, que o faça. Ashrain também tem sua cota de ódio pela deusa de Alion, por isso pretende ficar. Sendo assim, ele promete fazer tudo o que tiver ao seu alcance que Ceras desejar. Então a elfa vai dormir para ele ficar de guarda. Por falar em Vishous, uma de suas seguidoras mais fiéis, Niatan Kikpat, treinava Ayaka Sogo com a espada, desde que a garota não contasse a ninguém sobre isso, porque dificilmente Vishous permitiria esse treinamento. Niatan concordou em ajudar Ayaka porque ela lembra sua irmãzinha, e como nesse mundo é matar ou morrer, ela não quer que a garota seja uma vítima. Ao amanhecer, Ceras traz a ideia deles inventarem um nome pro grupo mercenário e sugere guerreiros do Lorde das Moscas. Eve e Liz apoiam o nome, seguidas de Piggy Maru, então Mimori acolhe a ideia. No final da tarde, eles chegam até a Terra dos Monstros e veem uma árvore corrompida. Segundo Eve, é uma árvore que um dia foi sagrada. Depois, ela pede um pouco de mana pro Toka e abre um mapa que revela a localização do grupo e da bruxa dos tabus. À noite, eles voltam a acampar, e Mimori sente seu desejo de vingança ardendo mais a cada dia que passa. Ainda que essa terra seja repleta de perigos, também será uma oportunidade para ele ganhar pontos de experiência e ficar mais forte. No dia seguinte, Vishous parabeniza todos os grupos de heróis por terem evoluído de forma satisfatória, mas para subir o nível do treinamento, ela anuncia que trará figuras famosas de todas as nações para treinar os heróis. Com isso, a expectativa da deusa apenas cresce para ver o rendimento dos heróis de Alion contra o exército do Lorde Demoníaco. Mais tarde, ela informa Niantan que planeja levar os heróis à Terra dos Monstros de Olhos Dourados. Enquanto isso, Mimori introduz o chocolate branco na vida das amigas e conquista o coração delas ainda mais. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!